Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou redundante e serei sempre aqui porque eu não sei a hora que você está assistindo. Mais um episódio do podcast Café com do Granado, onde eu tenho um convidado sensacional, onde você vai descobrir quem é ele. Você talvez vai ver ele agora na imagem, mas eu não vou falar o nome. Talvez você conheça, talvez não. Já eu falo o nome. Antes eu quero falar de quem faz com que o podcast Café com do Granado aconteça. O primeiro dos meus parceiros, no qual está comigo há um pouco mais de um ano, é a Nexseed e a O'Neill, onde ela leva você ao melhor investimento. Ela leva você a entender qual a importância de colocar o seu dinheiro no lugar certo, porque nós sabemos, né? No mundo de hoje nós precisamos da nossa reserva financeira e de investimento para a nossa viagem, para tudo aquilo que nós desejamos fazer. Então hoje meu grande parceiro Nexseed e O'Neill estão junto comigo nessa jornada há praticamente um ano. Só que como eu gosto de estar com pessoas, e eu sempre busco pessoas que têm propósito, eu estou junto com a Clínica CETEM, que também é algo que mexe no meu coração, porque como a gente pode ler aqui, é um centro especializado em terapias especiais e multidisciplinares, mais diretamente trabalhando com TEA, com transtorno do espectro autista, no sentido de que ele dá o conforto para a pessoa que tem o nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Então, se você conhece alguém, viu alguém, sabe de alguém, tem na família, é a CETEM que você precisa indicar, que ela é garantia que os psicólogos e todo o corpo clínico dele vai atender da melhor maneira a pessoa que tem o TEA. E para a gente começar agora aí na nossa jornada, conhecer esse cara que está aqui, antes de eu perguntar quem é você, que é a pergunta que eu faço para todo mundo, eu tenho um presente para você, que aí é de uma outra grande parceira, a Travis Tech, que alfaiataria com elegância. Eu sei que ele veio pronto para em condições de. Você quer elegância, quer conforto, quer como eu fiz esses dias. Fiquei 16 horas com a roupa, cheguei em casa sem pizza no sovaco e ainda cheiroso. E ainda lindo, porque eu sou lindo, né? Mas enfim, falar dos nossos parceiros, Mico, Luiz, Gustavo, enfim, quem é você? Vamos lá, Iduzão. Confesso que estar desse lado aqui do podcast é uma emoção um pouquinho diferente, né? A gente ser entrevistado, a gente está acostumado como host. Confesso que o coração está um pouquinho ansioso. Primeiramente, cara, muito obrigado pelo convite. É um privilégio, é um prazer contar um pouquinho mais do Luiz Gustavo Muniz Arruda ou do Mico Muniz, né? Que virou até um sobrenome. Quem que é o Mico Muniz? Mico Muniz é o marido da Amanda, da Dinha, minha esposa, minha querida, minha parceira, minha amiga. É o pai da Maria Eduarda, é o pai do Pedro Henrique e o pai do Davi. Né? Um empresário, sou enfermeiro, com muito orgulho, né? Atuei aí por mais de 10 anos, né? Nos maiores hospitais aí do Brasil. E ser empresário é ser visionário, é ser empreendedor e é ser maluco um pouquinho também, né? Isso com certeza. Nesse nosso Brasil. Então, esse é um pouquinho, cara. É um cara, eu até brinco, né? É um multiatleta que eu brinco até porque o que me faz bem é estar em comunidades, né? Então, eu tenho os grupos, obviamente que um deles é a minha paixão, né? Sou atleta há 23 anos, sou atleta de jiu-jitsu, né? Já competi em alta performance e acho que essa é a minha vida, né, cara? É estar sempre ativo, a máquina não pode parar e vamos pra cima. Se parar, estraga, né? Carro parado estraga, não né? Não dá, não para. Que bacana que você falou já de começo, o esposo da Amanda. Isso mostra o quanto você faz referência, eu acho que é a pessoa que caminha do seu lado. A pessoa que está com você para que tudo acontecesse. Mas, Mico, cara, enfermeiro, hospitais, eu te conheço, a gente passou a se conhecer por causa da sua profissão, nos hospitais, eu chegando com a ambulância, entregando os quebrados todos lá, você recebendo, vendo, e aí a gente foi trocando ideia. O que levou o cara que estava num emprego, ok, beleza, bom, com um bom salário,
Aí eu decidi, cara, não é isso, eu vou empreender. Eu acho que faltou um parafuso aqui, eu vou empreender nesse Brasilzão. O que fez você caminhar para o empreendedorismo? Esse é algo que a gente discute muito, né? A faculdade, muito dificilmente, ela te molda para isso, né? E eu acho que eu comecei a empreender na minha época de faculdade, só fazendo um contexto que eu acho que vale muito a pena a gente contar. Eu me formei na Unifil e na época, nós, há 19, aí, quase 20 anos atrás, o curso era integral. Sim. Então eu estudava manhã e tarde e era bolsista à noite. Nossa. Eu trabalhava no audiovisual, isso aqui, ó, microfone. Então você manja do rolê. Montava, a gente estava conversando nos bastidores aqui, anfiteatro, montava som pro teatro, palestras e montava os data shows para as aulas dos professores. Então eu era bolsista. Então eu trabalhava manhã, estudava manhã, tarde e trabalhava à noite. Manhã, tarde, final de semana eu trabalhava na pró-reitoria e muita gente nem sabe, eu entregava panfleto no sinal. Então, e aí, entregando panfleto no sinal, uma coisa que me orgulha muito, porque aquilo moldou muito, né? O Quem é o Mico hoje, moldou muito a minha formação. E para auxiliar na minha renda, Edu, eu vendia, lembra antigamente tinha uns Nike Shox? Lembro, nossa senhora. eu não tinha capital de giro. Então o que eu fazia? Eu tinha o catálogo, imprimia o catálogo, você escolhia, eu tinha um fornecedor, e aí com o pagamento de um eu comprava outro, com o pagamento de um eu comprava outro. Caramba, eu quero parcelar. Pô, não tenho cartão. Era na confiança, promissória é confiança. O bigode, faz né? Fio do bigode. Eu faço em duas para você, no caderninho. E aí no outro mês ele vinha e pagava e eu começava a girar aquilo ali. Então, mas assim, muito ao acaso, é mais pela necessidade do que, eu quero empreender, eu quero ter uma loja, não, né? Meu foco... precisava ganhar um dinheirinho, né? Quando eu fiz enfermagem, muita gente... você vai conversar com alguns enfermeiros, ele tem uma história assim, eu tentei medicina por algumas vezes, não consegui, né? E eu não, né? A minha história lá atrás, eu tinha uma vizinha, mãe de grandes amigos, né? O Danilo e o Rafa, e ela é enfermeira. E aí ela acompanhava estágio também. E eu, como a gente vivia junto com os meninos, eu falei, Dona Edith, eu não posso acompanhar o estágio com a senhora um dia? Né? E ela me levou, cara, me lembro, se eu fechar o olho, parece que eu tô lá. Zona Norte de Londrina, ela acompanhando os estágios. Nesse dia o paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Nossa. E eu ali com um jalequinho no cantinho, e ela coordenando tudo aquilo e tal, e faz isso, e o médico entra, e pega tubo, e adrenalina, e todo mundo em prol para salvar a vida daquele paciente. Eu falei, cara... É isso. É isso, cara. Cara, me arrepia, assim, me emociona, porque, cara, ela fez a diferença na vida daquele paciente aquele dia, coordenando a equipe ali juntamente, né, com a equipe médica. Falei, cara, como que é isso, né? Aí ingressei na faculdade, fiz, né, enfermagem, e aí a gente foi desenvolvendo. Lá atrás, a enfermagem era extremamente concorrida nos hospitais, era tipo concurso público, né? Era tipo 2, 3, 5 vagas para 80 candidatos, então era uma loucura. E Deus me abençoou grandiosamente, eu entrei já na primeira oportunidade. Caramba, que legal. 4, 5, 6... 2016 de fevereiro de 2008 eu já estava empregado. Logo acabei a faculdade já estava dentro. Já entrei e trabalhei por 5 anos no Hospital Evangélico de Londrina, trabalhava na unidade de internação, unidade coronariana, unidade cardiovascular, UTI, enfim, girando tudo ali. De um certo tempo da minha vida, num time, eu tive a oportunidade de trabalhar na Unimed, né, uma operadora de saúde, e trabalhei no atendimento domiciliar. Então, ali eu aprendi o que era o atendimento domiciliar. Né? Atendimento domiciliar, então, hospital de manhã, atendimento domiciliar à tarde, dava aula à noite, Edu. Caramba! Amanda grávida do segundo filho do Pedrão, né? Pedrão que hoje tá maior que eu. E aí eu falei, manhã, tarde e noite dando aula. Manhã, tarde e noite dando aula. Eis que fiquei por um tempo lá e mantive só a minha carga horária no Hospital Evangélico. Então a gente criou um projeto, né, que hoje existe, é de uma outra operadora de saúde, que é, né, o Hospitalar Plano de Saúde. Ele tem um serviço de atendimento domiciliar deles, né, que é o Saúde em Casa. Então a gente criou lá atrás, a diretoria deu esse aval para nós e a gente foi dando essa sequência. E ali eu virei gestor daquela área, né, cuidava de toda essa parte da internação domiciliar. E qual que é a estratégia?
é simplesmente, né? Eu falo simples porque hoje eu vivencio isso, mas é levar o cliente para casa, o paciente para casa, é trazer conforto, qualidade de vida, cuidado humanizado. Então você tira ele do hospital para cuidar ele em casa. É bom para o hospital que gira leito, é bom para a operadora de saúde que reduz o custo, é bom para o paciente que está do lado da família, em casa, sendo cuidado, trazendo... o neto dele, o filho dele, o pet dele, que ele... Aquilo que às vezes é importante, né? Porque tem medicação, tem tudo, mas o afeto, o carinho, o poder, todo mundo estar ali a hora que puder. É isso, assim, alguns clientes que foi para casa em cuidados paliativos com prognóstico de 6 meses, ficaram conosco por 2 anos. Caramba. Porque estava em casa, do lado da família, eventualmente a nutricionista acompanha, mas a esposa, a dona Maria, não, ele gosta daquele arrozinho e feijão que eu faço, faz para ele, não tem problema nenhum. E é isso, né? É sobre o cuidado, é sobre aquele olhar diferenciado. Eis que eu fiquei por 10 anos no hospital, né? E surgiu... Nesse setor, fazendo isso? 5 e depois mais 5 na internação domiciliar. Né? A gente teve algumas mudanças de gestão, mudança de diretoria, e eu acabei saindo, né, do atendimento domiciliar, voltei para a parte assistencial, né? Voltei a fazer plantão, voltei para o pronto-socorro, e assim, eu sou aquele cara, pô, é pancada. Tem que fazer, vamos fazer onde que é. Pode fazer à noite, tô dentro, pode fazer de dia, e vambora. Eu tinha um carinho muito grande, uma amizade muito grande com os médicos, a gente tinha uma sinergia legal. Então, meio intercorrência, a gente abraçava. É o famoso código azul no setor tal. Eu saía correndo onde eu tava, onde que é? Vamos lá, quero vamos ajudar, fazer. É massagem e tal. Então, a gente gostava já de coordenar o negócio. Obviamente que, como você falou, né? A gente tinha um cargo legal, um cargo financeiramente era interessante. CLT, mas você tem aquela... remunera bem, né? Remunera bem, mas aquela confiança no sentido de vai pingar no final do mês, né? E aí, como eu vou empreender? Né? Meu atual sócio já tinha me chamado para um projeto lá atrás, né? Mas eu confesso que o primeiro, eu falo isso para ele até hoje, eu não queria, né, ser sócio dele, porque eu achava ele muito maluco, bagunceiro, mas no sentido de baladeiro e tal. Eu falei, cara, será que vai dar certo? Não é. Eu falei, cara, acho que não é aí não, hein? Mas, enfim, eis que a gente sentou de novo, discutimos, né? Olha, meu modelo de trabalho é assim, 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 assim. Faz sentido para você? Né? Na ocasião, tanto o Michael quanto o Leandro, né? Nós éramos em 3. E aí eu fiz essa proposta, a gente discutiu, conversamos e aprovaram. E aí eu fiquei, né, nessa transição, Edu, só fazendo um parênteses. Fica à vontade. Eu fiquei ainda mais 1 ano e meio, quase 2 anos ainda no hospital. Ainda não existia carga horária de 12/36. Sim. Então eu trabalhava de manhã no hospital e ficava. E depois eu ia para mais saúde. Manhã, tarde, noite. Só que a demanda comercial, a demanda de pacientes começou a me exigir durante o dia, durante a manhã, celular tocando, e eu tô no plantão, não podia atender, não tinha como ficar saindo. Então eu entendi que naquele momento, com o aumento, muito paciente, buscando a gente, a Mais Saúde começou a crescer, mas de forma ainda orgânica, exato. Eu falei, pô, acho que é o momento, né? Virada de chave. Né, meus pais, na época, meu pai principalmente, meu pai é aposentado do Correio, mais de 40 anos de Correio. Pai, filho, tem certeza? Tem certeza, segurança, cuidado, não é assim. Mas enfim, sei bem o que é isso. Respirei fundo, saí pela porta da frente, né, tranquilo. Hoje é um orgulho dizer que hoje eu atendo o hospital, né, que você trabalhou, né? Hoje eu atendo a operadora que eu trabalhei, né, hoje eu atendo o serviço, né, que eu criei lá atrás, então é muito prazeroso isso. E o que aconteceu, Edu? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é a nossa meta? Qual que é o nosso foco em relação a isso? A gente entende que manter esse ciclo é fazer a diferença na vida das pessoas. Né? E por que fazer a diferença na vida das pessoas? Aquilo que eu coloquei. Você poder proporcionar um cuidado em casa, um cuidado humanizado, um carinho, né? E levar isso para casa, o cliente ele se sente muito mais seguro, ele se sente protegido, né? O ambiente hospitalar ele é muito... às vezes ele tem lembranças que não são tão boas, é óbito, é intercorrência, e sem contar que muita gente tem medo. E o ambiente hospitalar não é legal, né? Vamos ser bem sinceros, né? Não é legal. Então a gente poder criar isso
e manter o paciente no cantinho dele, né? Eu costumo dizer que dentro do hospital existem normas, regras, Sim. horário de visita, horário de entrada, um acompanhante, 2 em casa. Qual que é as normas e regras do seu José? É o que ele está acostumado. Se ele quer acordar de manhã, colocar no YouTube e assistir um Café com Edu Granado, porque ele quer todo dia, se ele quer conectar na Tarobá e assistir os programas, está tudo bem, é o que ele gosta de fazer. Mas ele estava acostumado com um cafezinho com leite, um pãozinho com manteiga. Porra, é isso que nós vamos fazer. Nós precisamos proporcionar momentos. Nós precisamos proporcionar momentos. E é isso que os pacientes que ficaram com a gente, ou quando indica, ele falou, cara, eu lembro quando você cuidou da minha mãe, eu E lembro quando você... esse preparo, né? Igual, por exemplo, lá, o seu Zé, ele gosta de um cafezinho diferente. A Mais Saúde entrega tudo ou o preparo fica por minha conta? Eu contratei a Mais Saúde para fazer o home care lá, fazer tudo Perfeito. lá. A internação, tem sugestivo de internação em casa. Eu tenho a nutricionista, que você falou. Quem faz o preparo? A nutricionista passa para mim enquanto familiar e eu que faço tudo. Perfeitamente. Hoje a gente tem toda uma equipe multiprofissional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, equipe médica. Então, nesse caso, a nossa Nutri vai elaborar o cardápio. O que pode, o que não pode, paciente é hipertenso, é diabético. Então, ela elabora e encaminha para a família. A família faz o preparo, mas Entendi. o fornecimento, a administração fica de nossa responsabilidade, né? Tanto o cuidador, o técnico de enfermagem, que nós fazemos. Tem família que fala, existe a possibilidade de pelo menos ali fazer o cafezinho, o pãozinho de manhã, para agilizar pro paciente, não tem problema algum. É aquele, a gente conversa antecipadamente e o que faz sentido para a família? Qual que é a expectativa da família em relação aos nossos cuidados? Legal. Ah, entendi, a família tem essa expectativa, então é isso que a gente vai entregar, né? A gente faz ali um briefing, né? Conversa, uma reunião pré. Antes do fechamento mesmo, tem toda essa troca de ideia. Exatamente, eu acho que isso é fundamental, até para expectativa e realidade. Exato. Até por conta de eu entender qual que é o perfil do profissional que é apto para aquela residência. O Edu, na casa do seu José, foi fantástico. Mas na casa do seu João, de repente, não teve a empatia, aquela afinidade. Exato. Isso é muito comum acontecer. Então, hoje nós fazemos toda essa gestão de RH também. Contextualizando, Edu, a Mais Saúde, no começo, ela só trabalhava com cuidadores. Então, nós tínhamos a demanda de fisioterapia, nós tínhamos a demanda de enfermagem. Tinha paciente que tinha fisio em casa, mas ele precisava de um banho. Sim. Opa, então não precisamos agregar a enfermagem. Tinha paciente que contratava só o home care, mas ele estava acamado, ele precisa trabalhar uma físio, motora, respiratória, e aí a gente veio crescendo. Eu já tinha um projeto, né, de emergências médicas, de ambulância, e essa é uma história bem legal, porque nós terceirizávamos a demanda de ambulância, porque o nosso cliente precisava de alta, o nosso cliente ele precisava ir para fazer uma tomografia, uma ressonância, uma consulta médica consultório. Sim. Então a gente terceirizava uma outra empresa para levar a ambulância, pegar o cliente e levar até esse consultório. Mas às vezes o cara não entregava com a mesma qualidade que a gente queria, não entregava com o mesmo carinho que a gente queria. Então eu falo, vamos comprar a primeira ambulância só para fazer esse transporte, fazer esse translado. Compramos uma ambulância. A gente percebeu que a ambulância ela ficava um pouco ociosa em alguns momentos. Vamos tentar fazer evento. Acho que tem um mercado aí para evento. Fizemos um evento, Edu. Um evento, uma cervejada. Eu lembro que hoje trabalhei. Meu Deus, uma loucura de sim. O evento abria... Quase a roda. O evento abria às 3, 4h30 já tinha 3 caído no ambulatório. É coisa maluca. Fizemos um evento. Segundo, Mais Saúde agora também tá com evento. Cara, essa é uma história... Fizemos o contrato do segundo evento. Sexta-feira, tipo 2h30 da tarde, o contratante me liga, Micô, sua ambulância não foi aprovada aqui na vigilância, prefeitura. Falou que tem que ter um alvará de a sua ambulância tem que ser UTI. Eu falei, o quê? Tem que ser UTI? Não sabia que tinha isso. Cara, 3, 2 da tarde, como que eu vou arrumar? O que eu vou fazer? Desesperador. Aí o networking, ele fala um pouquinho mais alto, né? O contato, o que eu fiz? Parceiraço de Presidente Prudente, amigão que a gente foi se conhecendo, trocando experiência, tanto de home care como expertise de ambulância. Aí liguei para ele, falei, meu irmão,
precisava de uma gentileza, você tem disponibilidade para sua ambulância vir por evento assim, cara, Micão, tô mandando amanhã para você. Fiz o contrato no nome dele, ele que atendeu esse evento. E, cara, por 6 meses eu não ganhei dinheiro ou prejuízo em muitos eventos, porque até regularização, entender o que é ter UTI. Tem uma burocracia por trás disso tudo, né? Muita burocracia. Ideia, né? E posso falar seguramente que Londrina, a nível Brasil, vigilância sanitária, burocracia, e é positivo isso, tá? Não acho negativo, não. Porque daí quem quer trabalhar irregular não cresce. Quem quer trabalhar irregular não tem esse espaço e tem que cobrar mesmo. A gente ficou ali por 3, 6 meses, regularizou, né? E fomos para 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 ambulâncias. Caramba, hoje tem 12? Hoje nós atuamos em todo o Paraná, com base própria Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e Curitiba. Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e Curitiba, atuando em todo o segmento de home care. E aí, parte de emergências médicas, nós atuamos Londrina e Curitiba. Né? Londrina e Curitiba. Londrina, seguramente, hoje o nosso share em eventos, 95%, 97% da demanda dos grandes eventos. Expo Londrina é um case que eu gosto e me orgulho muito de falar. Né? A gente atende a Sociedade Rural do Paraná há 4 anos com total exclusividade no sentido de hoje a gente cuida de todos os parques, sociedade rural, parque de exposições hípicas, shows, rodeio, todos os maiores shows. O legal você falar isso porque a minha pergunta é: qual é a entrega em um evento? Lógico que existem eventos e eventos. Eu vou fazer uma corrida. Inclusive, eu vou fazer uma corrida em novembro, né? Eu vou fazer uma corrida. É um tanto de ambulância, eu preciso disso, para aquela. Eu entrego a ambulância, meu socorrista e um médico, provavelmente. Perfeito. Uma Expo Londrina, o que é Mais Saúde entrega? Porque aí eu penso em Mais Saúde como tudo que você está me mostrando. O que eu ofereço lá? O ambulatório que tem lá é montado pela Mais Saúde ou é um ambulatório da Expo que você vem e coloca os seus profissionais? O que a Mais Saúde entrega num evento que passa mais de 1 milhão de pessoas? Essa pergunta é muito bacana, até para o pessoal entender, né? O pessoal fala, Expo Londrina dá muito trabalho, é a primeira coisa que eu escuto. Quando a gente fala em 500 mil a 1 milhão de pessoas circulando durante os 10 dias de feira, nós temos uma cidade circulando dentro de um evento em 10 dias. Exatamente. Então, se você dividir o ticket médio diário, é muita gente circulando. Vai ser uma população dentro da Expo maior que a cidade de Londrina. Exatamente. Então, é uma loucura isso. Então, assim, nossa média de ano, 1.200, 1.100, 950, 1.300 atendimentos. Então, cara, é uma UPA, é um pronto atendimento ali. Por exemplo, muita gente não sabe disso, mas nós tivemos infarto, nós tivemos crise convulsiva, nós temos desde o senhorzinho que passou mal no sol, desmaiou, a criança que foi fazer um carinho no boi, o boi assustou, o chifre passou na cabeça e abriu, tem que suturar. Vocês suturam lá? Nós suturamos lá. Aí, legal. Respondendo o que você me perguntou, a sociedade rural ela me dá o espaço físico e me entrega o espaço. E aí, a parte de equipamentos, cama hospitalar, montamos leito de UTI com desfibrilador, carrinho de emergência, poltronas para medicar os pacientes, todos os insumos e materiais, 100% da Mais Saúde. Nós entregamos tudo. Ele me dá o espaço e a gente coloca tudo isso lá dentro. Vocês entregam, corrija, uma UPA ou um posto de saúde? Rapaz, eu posso dizer seguramente que é uma UPA. É uma UPA, com certeza. Caramba, que legal. É porque a gente atende muito urgência e emergência. Então, no posto fica médico 24 horas, equipe de enfermagem 24 horas e mais as ambulâncias para dar esse suporte se eu precisar remover esse cliente. Tem horário que, simultaneamente, eu circulo com 7 a 8 ambulâncias lá dentro. Uma exclusiva para o parque de diversão, uma exclusiva para o ambulatório. Depois, 3 exclusivas só para a área de shows, cuidando de shows, rodeio, ambulatório. E se tiver tendo provas hípicas, são provas oficiais. Eu preciso deixar uma ambulância com médico em cada hípica dessa, para qualquer eventualidade eu precisar fazer esse atendimento. E deixo uma de backup, porque se eu tiro esse paciente
cliente, atleta, né, ali dessa área de hipismo, o evento não pode parar. Se a ambulância sai, eu tenho que mandar uma nova. Então, senão o evento para. Exatamente. Então, e detalhe, a base, a operação da Mais Saúde para atender os demais clientes, área protegida, transporte, não para. Tô falando só da Expo Londrina. Mas lá... Tô falando do evento específico, Exato. mas aqui fora a máquina tá girando. A vida continua, a máquina tá girando 24 horas. Nesses dias de Expo, que nós estamos aí alguns meses da Expo ano que vem também, né? Você tira a sua base administrativa, vamos dizer assim, e atende lá dentro da Expo para ficar mais fácil a logística? Eu monto um escritório lá, isso há 4 anos, né? Tanto eu quanto a Amanda, a minha esposa, que é minha parceira e sócia, ela cuida de toda a gestão de operações, eu cuido de toda a gestão comercial. Então eu monto um escritório lá, a gente tem um privilégio de montar uma salinha ali, o meu computador, acesso à internet. Inclusive a gente montou esse ano, foi bem legal, a gente montou um espaço lounge Mais Saúde. Que legal. Então se o cliente precisava marcar uma reunião, vem na Expo, vem conhecer nossa estrutura. Então o cara tava ali, já tomava um café ali, batia um papo, conhecia a estrutura e conseguia receber a pessoa lá. Então acabou sendo até um diferencial, assim, a gente montou ali, ficou bem legal. Então durante 10 dias, e posso dizer que eu fico, e quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu vivo a Expo Londrina, então eu fico 10 dias, se eu falar 24, mas eu posso dizer que 18 a 20 horas por dia, lá porque eu fico lá dentro, porque é uma operação muito grande, envolve vidas, envolve risco, e a gente tem que acompanhar a equipe do lado ali. Vamos continuar falando do evento. A gente falou do dia do evento, dos 10 dias. E antes do evento, qual que é o trabalho da Mais Saúde? Porque assim, a Expo Londrina, ela começa quando, realmente? Né? Será janeiro, fevereiro, ela começa? Final de novembro para dezembro, a gente já vai ajustando. A Expo sempre é abril, mas ela fevereiro, março, a gente já tem que estar ajustando isso. E eu pergunto isso porque tem o fechamento de contrato, tem tudo, tem o que vai fazer. Às vezes eles querem algo mais para o próximo ano, o projeto deles é ser maior. Então, ele sendo maior, envolve que vocês precisam crescer, porque vocês vão precisar entregar mais coisa. Mas penso eu, porque assim... O preparo de tudo é antes da Expo começar, né? Porque a gente vê alguns eventos que eu chego com a ambulância e para a ambulância e tô lá. Como que é isso? É antes, até porque, assim, obviamente que, assim, dentro de reuniões, estratégias, como vamos fazer, a gente senta, né? A própria Expo, a gente fazemos um debriefing, o ambulatório é melhor aqui, saída de emergência é melhor aqui tem fácil acesso com a ambulância. Então, eles escutam a gente para a gente tentar, em conjunto, montar a melhor estratégia para atender o principal, que é o quê? O público. O público. Então, existe isso sim. Mas ali, por exemplo, a Expo Londrina é um contrato. A Divert, que é o que cuida de toda a parte de shows, rodeios, é um outro contrato. Então, ali a gente já entra pelo menos 30 dias a 45 dias antes da Expo. Toda a estrutura de Vocês fecham 2 contratos lá dentro? Na verdade, Expo Londrina, do Parque de Diversões é outro contrato, e a Divert, que é a parte de shows, é outro contrato. Então, a gente trata com 3 clientes diferentes, 3 exigências diferentes, mas boas, né? No semelhantes, mas diferentes, né? Exato, são demandas diferentes. Então, por exemplo, a parte de estrutura de palco, estrutura de camarote Brahma, toda aquela estrutura gigantesca, a gente está 45 dias antes ali com a ambulância, acompanhando, o pessoal está trabalhando, qualquer acidente de trabalho, legal, a gente tem que estar ali. Então o pessoal se preocupa absurdamente com isso. A área de entrada do trabalhador tem que estar equipado, tem que ter óculos, tem que ter bota específica. Trabalhar com a parte de segurança do trabalho ali também. Segurança assim. Em conjunto com a equipe de segurança do trabalho. A gente está ali para qualquer retaguarda de urgência ou emergência, mas em segurança com eles. Então qualquer situação, colaborador caiu, mal-estar, passou mal, dor no peito, caiu do andaime, qualquer coisa. E acontece frequente esses acidentes? Cara, assim, não é frequente, até porque eles têm um critério. O planejamento é muito grande. Então, um acidente de trabalho em si, né, eventualmente é difícil ter, mas agora o colaborador que passa mal, ele não tá legal naquele dia, mal-estar, de repente ele teve ali uma febrona, convulsionou, sei lá, alguma coisa. Então, algumas eventualidades clínicas acabam acontecendo mais do que as intercorrências, do que cair, né? Até porque a gente, e é bacana isso, porque o cliente, quando contrata, ele tem que pensar no preventivo. Mas sabe aquele... mas nunca aconteceu. Se o cara tá pensando assim, ele tá totalmente errado. O cara vai quebrar, não existe isso.
Ah, mas nunca aconteceu, mas vai esperar acontecer? É igual o seguro de carro. Quanto tempo você tem seguro? Quantas vezes você já usou? É verdade, eu usei 3 vezes. Não, pra guincho, Mais de 10 uma anos. perca total. Imagina se eu ligo pro corretor e falo, olha, eu não queria fazer seguro, não, mas se eu bater, aí eu faço seguro só pra ser nada. Não existe. E é a mesma coisa. Quando a gente cuida ali da área protegida, é justamente isso. É uma segurança a mais pro cliente que nos contratou. Então, clinicamente, às vezes tem muito mais atendimento do que um acidente de trabalho. Acho que você respondeu a pergunta. O evento ele não começa em abril para vocês, né? Não. Começa tranquilamente fevereiro para março, né? E você tocou num ponto, falando da Expo, eu acho que dá muita margem para muito assunto. 1.200 atendimentos. É isso aí. É que assim, se eu todos os atendimentos, você tem desde uma queda de pressão, uma hipertensão. Vamos contar desde o mais simples a algo grave. Exatamente, essa é a média. Se a gente, cara, esse ano teve uma situação bem atípica, mas atípica até para você é comum, mas no primeiro dia o cara engasgou com uma carne. Foi desesperador ali, pô, em manobra de Heimlich, você sabe, salva vidas. Salva. Então essa equipe não tá aí, cara, felizmente, aonde ele engasgou tava do lado do ambulatório, então ele chegou ali... Então a equipe já fez a manobra, expeliu ali a carne, conseguiu... Por que eu faço a pergunta? Eu tava de plantão essa noite, né, no qual a gente tá gravando aqui, e a gente bateu em Londrina, região, terceiro GB, 7.840 ocorrências já. Caramba. Nós estamos em julho. Mas pensando que nós estamos atendendo o terceiro GB, né? Uma demanda de, vamos colocar aí, quase 1 milhão de pessoas, que aí vai pegar Cambé, você pega tudo Londrina, em torno, né? Pega tudo em torno. Macro-região. Só que aí quando eu faço, sou ruim de cálculo, mas pego 1.200 em 10 dias só num negócio, porque mesmo a gente sendo um sistema de atendimento ao trauma em emergência, e aqui também conta até os incêndios, essas coisas, nós atendemos algumas coisas que enganam a gente acaba deslocando, enfim, enganam mesmo, né? Fala que é uma fratura assim, você chega lá, a unha tá quebrada, e já aconteceu isso, gente. Acontece. Infelizmente. Mas quando você põe 1.200, cara, é coisa demais. É bastante. Sim, então é uma demanda de quem acha que às vezes você contrata uns free, provavelmente, para ir lá, né? Porque não sei se todos são seus funcionários. Para demanda de Expo Londrina, a gente tem uma reserva técnica ali, né? Um contrato se o cara acha que vai na Expo trabalhar na Mais Saúde e ficar curtindo, ele tá errado, né? Me encaixa no show, que ele menos vai assistir é show. Eu assisto. Mas você pode, né? Mas não dá tempo. E realmente, assim, o pessoal que vai, e às vezes, posso dar uma espiadinha, né? Às vezes o pessoal, a gente não tem que, dar espiada, tá ali, porque principalmente a ambulância de cima, que fica na rampa ali, ela fica meio posicionada. No show vocês têm 2 ambulâncias? A gente trabalha com 3. Uma na entrada principal. Uma fica debaixo do palco, né? É que agora mudou lá, né? Então uma fica atrás do palco para atender toda a parte de camarins e públicos dos camarotes ali. Uma para a parte de cima e uma exclusiva pro ambulatório, que é qualquer atendimento do ambulatório, é essa que sai, né? De repente conduzir no ambulatório, mas lembrando assim, ali eu não tenho espaço para internação. A gente vai conduzir ali meia hora, 1 hora, 1h30, opa, passou disso, hospital. Soro não tem que fazer. Hospital, se ele tem convênio, a gente regula para o hospital de convênio, se ele não tem, a gente vai regular via 192, né? 192, SAMU, precisa de uma regulação X, ocorrência tal, aí regula para as UPAs e tal, e aí hospital, dependendo do caso, mas aí a regulação vem do 192. Pô, legal, ó, o episódio não acabou, mas se quiser saber mais de evento, você sabe com quem entrar em contato, depois nós vamos deixar o Instagram dele. Eu quero voltar num outro tema que você falou, quando você conversou com seu sócio hoje, que no primeiro momento você não quis. Para que as pessoas que pensam em empreender, e eu nesse mundo agora também, o Paulo aqui, a importância de deixar claro qual é o caminho que você quer seguir enquanto empreendedor. E é fruto de muita conversa minha e do Paulo quando a gente decidiu construir essa parceria. Eu sigo nesse caminho, fora disso eu não vou pisar. Ah, mas eu gosto disso. Então você vai fazer isso lá. Dentro do negócio que nós estamos construindo, nós vamos viver assim. Qual que é a importância de ser claro quando você vai fechar uma parceria, uma sociedade, como você falou, você achava que ele era bagunceiro. Quando vocês sentaram a segunda vez, falou, não, mas eu sigo por isso. Faz sentido para você caminhar comigo que sou o quadrado, o caretão, né? Vamos dizer assim, né? Qual que é a importância dentro do empreendedorismo de eu ser claro com você, Mico? Se eu chego para você e quero fazer algo, fechar um negócio, fechar um contrato, uma parceria, um patrocínio que seja, qual a importância da gente ser claro na hora de fechar um negócio ou fazer um negócio? Edu, assim, parece clichê, mas sociedade é um casamento, né?
Não tem como ser diferente. Então, respeito, normas, as regras ali que... Então, ser claro é sinônimo de transparência e é sinônimo de credibilidade, né? No credibilidade vai envolver o fator confiança. Não adianta eu ser seu parceiro de eu não confiar na sua entrega, eu não confiar no que você está fazendo. Então, isso é extremamente importante. Obviamente que a gente precisa definir metas, ou definir nichos, ou definir segmentos. Se você pegar qualquer empreendimento hoje, quantas vezes você conhece, quantos empresários você conhece que ele começou por alguma coisa, começou a ganhar dinheiro, parou de ganhar dinheiro, agora eu não quero mais. O cara construiu 32 coisas. Mas, cara, de novo, você começou fazendo isso, agora você está vendendo café, você começou, agora você está... Entendeu? Não faz sentido. Obviamente, quando a gente... Grandes empresas, isso não sou eu que estou falando, são estudos. Quantas empresas quebram antes dos 5 anos? Vixe. É gigantesco. Quantas empresas hoje passam de 10 anos? Mínimo, são mínimos. Então hoje, falar que é Mais Saúde, esse ano nós completamos 14 anos. Furou uma bolha aqui. Furamos uma bolha. Então são 14 anos ali empreendendo, né? São mais de 250 colaboradores ali, diretos e indiretos, né? 250 a 300 diretos e indiretos. Quantas vidas a gente... Ajudou, né? Estamos ajudando, né? Filhos e maridos, e é um ecossistema muito grande. Então, essa clareza nas informações faz todo sentido, principalmente para tomada de decisão também. Crescer dói, não é? Né? Se você perguntar lá, tem muita gente ganha mais dinheiro antigamente do que hoje. Mas, lógico, eu não estou falando nem de equity, de valor de empresa, de valuation de empresa. Falando que crescer é sempre dolorido. Sempre. Né? Tem gente que tá ok, tem gente que tá ali, pô, não, eu faturo isso, para mim tá bom, eu não quero mais dor de cabeça. Então, esse crescimento, essa construção, ela tem que ser contínua. Investimento, o que a gente vai investir? Vamos crescer a empresa? Vamos investir em tecnologia? Vamos investir em equipamento? Vamos investir em sistema? Né? Vamos trazer, e assim, hoje, com, por exemplo, inteligência artificial, ou que tudo que vem acontecendo, prontuário, antigamente o prontuário físico, hoje todo mundo entrando com prontuário eletrônico. Então, você precisa se antenar, você precisa se atualizar. Então, você andar e todo mundo falar a mesma língua, precisa ter sinergia. Se não tiver sinergia, as coisas não vão funcionar. Vamos continuar seguindo sobre o crescimento. 14 anos, furou uma bolha dos 10 anos, vamos dizer assim, né? Tem 5, 10, e vai furar mais bolhas no decorrer do caminho, porque nós que somos de Londrina, percebemos o crescimento da Mais Saúde. E veio depois de muitas outras empresas que têm... tem empresas e pessoas que eu conheço que têm mais de 20 anos nesse segmento, e permanece da mesma forma porque nunca se preocupou com tudo aquilo que a Mais Saúde teve que se preocupar, que o micro sócio dele teve que se preocupar. E a pergunta é, quando eu falo em crescimento, o cara que talvez está assistindo e conhece o mico lá do futevôlei, conhece o mico lá do jiu-jitsu, sabe que ele é o sócio da Mais Saúde, mas não tem noção do tamanho que é a Mais Saúde. Perfeito. Ele às vezes acha que empreender está diretamente relacionado a dinheiro. Vou empreender e ganharei dinheiro. O crescimento, quando você pensa em crescimento mais saúde, crescimento da empresa, ela é diretamente relacionada ao quanto você fatura, ou o crescimento ele pode ser em outros segmentos dentro da empresa? Eu acho que ela acaba sendo para os dois lados. Faturamento e rentabilidade ou saúde financeira da empresa, numa venda, olha, gostei, quanto custa a empresa, vamos fazer um valuation, ela vai contar. Sim. Mas você crescer em novos serviços, isso vai agregar valor. Legal. Né? Automaticamente você agrega valor. Quando você tem uma limitação de atendimento, ou limitação é só igual você pega segmento. Você pega a Apple, por exemplo, ela tem lá o telefone, ela tem o Note específico, ela tem o foninho diferente, o fone, o smartwatch, e ela conseguiu criar segmentos da sua marca. E a mesma coisa, dentro da Mais Saúde, agora recentemente a gente passou até por um rebrand de marca, até porque a ambulância ela foi crescendo muito, crescendo, e o nosso core, o coração,
é o cuidado domiciliar. Nossa, eu vi ambulância ali, eu vi ambulância ali, eu vi ambulância. Então, às vezes, eu falo, pô, achei que fosse só uma empresa de ambulância. Achei que ganhava mais dinheiro na ambulância. Confesso que eu te conhecendo achava que era uma empresa que prestava esse serviço. Eu até brinco, o que eu menos faço é ambulância, né? Porque o nosso foco é o cuidado, né? O nosso foco é o carinho, né? O cuidado é profissional, mas o carinho é de família. É levar isso para casa. Então, a gente começou a entender que dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso segmento, a gente tem muitas outras oportunidades. É onde a gente lança, por exemplo, a Mais Saúde Home Care, Mais Saúde Emergências Médicas. São os nossos principais segmentos. Mas dentro da Mais Saúde, eu tenho, por exemplo, toda a parte de locação e equipamentos de equipamentos hospitalares. Muita gente nem sabia. Né? Então, é atender o cliente com todas as soluções. Então, se você precisar de uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, uma cama hospitalar, produtos hospitalares ou até mesmo dietas, suplementação, eu tenho tudo dentro da Mais Saúde. Segura a ideia. Ó que porcaria, gente. O que ele tá falando... Não tô falando mal do que você tá falando. Mas esses tempos atrás nós fizemos disso pro meu avô. E pra mim, a Mais Saúde... Naquele momento era ambulância, não tinha noção do home care, da sua locação de materiais hospitalares. Por isso o rebrand, para trazer essa nova... Não seria uma nova identidade, mas mostrar para o cliente... Quem nós somos. Exatamente. Porque talvez... Uma pergunta agora pro cara que tá fazendo rebrand. Talvez você percebeu que vocês ficavam escondidos atrás da ambulância sem querer se esconder. Exato, é porque ela é uma propaganda ambulante, né? Porque ela tá ali, então eu enxergo fazendo vocês eventos, como... E vai no evento, e eu vi de novo. Caralho, vi no evento, e vi de novo. E aí ela começa a criar um corpo diferente, né? Então aí você falou, pô, e o core? Aonde tá, né? O tráfego pago acontecendo, a estratégia de marketing acontecendo, o time comercial ativo... Mas ela precisa... O exemplo é o que você acabou de falar. Pô, não sabia. E olha que legal, até amigos em comum. Quando a gente fala, e o Mico, ele faz o quê? Ele só trabalha com ambulância? Ah, meu, que eu sei, ele trabalha com ambulância. É legal você falar, e eu acho que é importante. Só 14 anos de empresa, começou pensando no home care, a ambulância precisou por uma necessidade de transporte, e parece que ela é o carro-chefe. E aí, dentro do empreendedorismo, mostra a importância de fazer esse rebranding, de falar, quem eu sou? Exatamente. Será que eu estou perdendo a minha essência porque eu coloquei um outro serviço que aparece mais, que a ambulância é o seu outdoor andando, é quem está mostrando muito mais a Mais Saúde, de forma orgânica, vamos dizer assim. E aí, qual que é essa importância de olhar para o branding, olhar para a tua marca, mesmo tendo 14 anos, e 14 anos acredito eu que é uma marca consolidada, mas qual que é a importância de, com 14 anos, olhar e ter que investir força, dinheiro, tempo para uma reconstrução de marca? Cara, é uma coisa assim, desafiadora. A primeira coisa é desafio, né? O que eu vou fazer? Eu mudo o nome? Pô, depois de 14 anos eu vou mudar o nome? Faz sentido? Eu vou mudar só logo? E assim, cara, que deixar isso claro. Fazer rebrand não é mudar logo. Até olhar pra cá. Fazer rebrand não é só mudar logo, é mudar posicionamento. Legal. Né? Você precisa mudar o posicionamento. Com quem que eu quero conversar? E quando você começa a mudar posicionamento, você começa a aumentar o seu valor de mercado. Então, você começa a posicionar de forma estratégica, intencional e direta, conversando com o seu público. Cara, eu não sabia que ele tinha isso. Aí você começa a atuar diferente nas mídias, redes sociais, entrega diferente em site, entrega diferente no Instagram, vídeos de forma intencional para o cliente começar a entender o seu produto de forma diferente. Né? Você pega grandes CEOs aí, vou usar o exemplo do João Adib, CIMED, né? O que a gente chama de founder, né? Lady Marketing, o que ele é? Ele é o cara, ele é o persona do CIMED hoje. E aí você começa a trazer muitos produtos. E não era, né? Ele entendeu isso mesmo tendo o tamanho que ele já tinha, né? Ele entendeu o mercado, o cara foi bateu a cara. Daí é o mico, você fala, pô, é o mico da ambulância. Aí aí você começa a fazer um posicionamento diferente de todos os seus produtos. E aí o cliente começa a entender, caramba, eu não imaginava que vocês tinham tudo isso no seu ecossistema. Se eu for pegar a Mais Saúde hoje, ela tem o serviço de home care, e é um agregado ao outro. Isso é legal. Isso é uma estratégia comercial. E hoje ela tem o serviço de ambulância. Dentro da ambulância, se eu for falar aqui, dá de 3 episódios de podcast, mas vambora. A gente tem vários segmentos dentro da ambulância. Claro, evento, a gente tem um volume grande. Parte de transporte, transferência de clientes. Mas hoje, um dos produtos que nós mais vendemos hoje na cidade de Londrina é o área protegida.
que é área protegida, Edu? A academia, a escola de futevôlei, as indústrias, clínicas médicas, escolas, ela contrata o nosso serviço mensal, né, de forma recorrente, para atender qualquer eventual urgência e emergência dentro da escola. Você é um cara que vai responder minha pergunta hoje. A demanda SEAT e SAMU para Londrina, suporta? Você sabe que tem hora que vai demorar mais. Meu a Deus. triagem. Por quê? Eu vou atender o senhorzinho que tá infartando ou aquele chamado na escola que pode ser uma torção? Exato. A gente tem que entender isso. E é um serviço fantástico, né? Inclusive tem muitos médicos parceiros, a gente trabalha em conjunto, Sim. trabalha mais saúde também. Mas a ideia é o quê? É o que eu acabei de falar do seguro. A escola entender, a clínica entender, o estabelecimento comercial entender, a academia de CrossFit entender que isso é um seguro. Né? Recentemente aconteceu numa academia, numa franquia gigantesca aí. Não vou citar o nome, Sim. mas aconteceu no México, onde teve uma parada cardiorrespiratória, não sabiam nem como lidar, mas até essa ambulância chegar, e se tem um contrato? Hoje meu tempo-resposta, por exemplo, o aeroporto de Londrina, um dos nossos clientes, entre mais de 150 clientes hoje, nosso tempo-resposta é de 10 a 15 minutos. Muitas vezes eu chego em 8. Né? Clínicas médicas, clínicas de imagem, né? O cliente foi fazer lá um exame, fez lá uma indução, um anestésico. Ou o contraste deu reação. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Escola recentemente, por exemplo, crise asmática. Né? A criança lá já usou bombinha, crise asmática. Chegou a criança roxa, a equipe chegou, tal, a equipe médica medicou. O pai chegou, essa criança estava quietinha, um oxigêniozinho, só para conforto. Meu Deus, obrigado. Isso não tem preço. Inclusive, gestores e diretores de escola, eu escuto muito isso, e a gente atende as maiores da cidade de Londrina. Cara, só para você entender, a rematrícula ou tais famílias mudaram de escola, só a sua plaquinha aqui de área protegida. Os pais saber que aqui tem um suporte de ambulância 24 horas, foi um decisor para essa família se matricular na nossa escola. Esse ponto é interessante porque você citou o SEAT, hoje ainda atuo como, né? Hoje estou no telefone e esses dias nós atendemos 25 ocorrências em 12 horas. Soltamos nossas equipes. Se você pensa em 25 ocorrências, eu atendi no mínimo, eu e meu parceiro, umas 200 ligações, se a gente for fazer proporcionalmente, de todas aquelas que a gente tria, passa, não é nossa, é do SAMU. E quando você fala de ter área protegida, acho que os empresários, que tem, principalmente empresas privadas que vão contratar, se atentar a isso, a Perfeito. ter uma área protegida, contratar uma empresa, por quê? A nossa cidade, o SEAT e o SAMU, ele vai atender a população em geral. População em geral. E, gente, é muita demanda. É muita demanda. E caiu na escola e torceu o tornozelo. Eu não estou falando que não é grave, porque a gravidade é aquele que está sofrendo. Perfeito. Mas nós, enquanto atendentes ou socorristas do SEAT, nós sabemos o que é mais grave ou não, pelo que o telefonista atende. É uma fratura de tornozelo. Pô, o cara bateu na traseira do ônibus, igual teve um acidente agora, que o cara abraçou o ônibus pela traseira, entrou ele e a namorada. Pô, eu não vou mandar pra Entorce. Mas é meu filho. Eu não vou mandar pra Entorce. A população vai ficar brava. Mas se eu tenho uma área protegida, cara, por que se eu vou ligar pro SEAT, eu pago aqui, hipotética, 50 mil por mês pra ter área protegida, né? Podia ser, né? Muito menos. e ia ser legal, porque o cara... profecia. Não, e ele tem medo, ele acha, cara, é irrisório, irrisório. Exatamente. Se eu for falando em academia, às vezes é meia mensalidade de um aluno. E eu costumo, eu bato no gestor, né? Quanto custa uma vida? Quanto custa um aluno seu? Para nós que trabalhamos diretamente com vida... O cara tem que entender isso, né? Mas nunca aconteceu. Vai esperar acontecer? E outra, que aí vai uma crítica. Eu sou formado em educação física. Quantos educadores físicos hoje... Vai para você, educador físico. Pode ficar com raiva de mim. Sabe fazer uma RCP. Ou sabe o que é um IAM. Né? Só para ficar... Perfeito. Pesquisa se você não sabe agora. Ou sabe o que é um IAM. Ou sabe qual vai ser a atuação. Ou sabe a atuação numa convulsão. Vai pôr o dedo, tentar desenrolar a língua. E esse é um outro produto que nós temos. Mais saúde nas empresas. Nós realizamos treinamento em loco.
Que Então massa. você tá assistindo, clica no botão abaixo e saiba mais. Saiba mais, é isso mesmo. Então, assim, Dá pra usar, hein? nós realizamos esses treinamentos também em academias, em clínicas, indústrias. Realizamos ali treinamento teórico e prático. Que legal. Quase 4 horas de treinamento em teórico e prático. Claro, desde RCP, né, mas manobra de Heimlich, né, toda a parte de engasgo, abordamos a parte de queimaduras, enfim, todo o suporte para urgência e emergência. O foco é como atuar naquele momento. Assusta, não vamos falar que é tranquilo, para quem não tá, até a gente. Mas como eu atuo naquela hora? O que eu posso fazer até a chegada do suporte médico? O que eu faço até a chegada de uma ambulância? Isso é o Gold War, né? É a hora de ouro. Vai salvar muita vida. Primordial. É primordial. Voltando para a área protegida, então assim, de forma remota. Então, o cara ligou, a triagem chamou, nossa ambulância vai e faz o atendimento. Quanto tempo dura entre... Você falou 10 minutos para chegar. Esses de 8 a 15 minutos, vamos colocar... Ele conta a partir do momento da triagem? Ou não? Ele é pós-triagem, mas a triagem ela é muito assertiva, Edu. É muito assim, bem básico. Tá do lado da padrão SEAT SAMU. Tá do lado da vítima, o que tá acontecendo? O que tá sentindo? Então você pega ali o histórico básico, né? Como é privado, vai ter nome, idade, o que aconteceu e tal. Nesse momento já aciona a equipe. Nosso SLA aí é de... Como a gente tá bem localizado, região central... É muito fácil a saída, né? Mas eu tenho clientes, por exemplo, em Ibiporã, que o time chegou com... Isso é arriscado. O time chegou rápido, tá? Eu não vou falar o tema, não. Chegou rápido. Claro que a gente precisa entender isso contratualmente. Londrina, eu desloca, mas hoje você pega as vias aqui, Cambé e Ibiporã, você chegar num local com 15 a 20 minutos, em locais que o SAMU não chegou até agora. Mais uma vez, é que a demanda não dá conta. É isso que o povo tem que deixar isso claro. Vou ficar bravo, mas não chegou, eu já liguei. Não dá conta, é muita gente. Sem citar o santo e o milagre, que a gente tá falando disso, eu no telefone, a pessoa ligou e falou, mas não chegou até agora. Eu falei, senhora, mas a pessoa que ligou anteriormente, eu falei direto com ela e falei, nós estamos sem nenhuma das nossas ambulâncias. Ah, mas como vocês estão sem ambulância? Senhora, estamos todos em ocorrência, mas eu preciso. Eu falei, tá, eu sei que a senhora precisa, mas nós não temos como atender esse serviço agora porque nós estamos sem nossas ambulâncias. O que tá sentindo? Ah, quebrou o pé. Aí volta a falar sobre aquela questão. A gente estava atendendo nesse dia o cara que entrou no ônibus, uma parada cardíaca. Senhora, não tem como eu mandar para quem tá com o pé quebrado. O que eu posso fazer é anotar, passo o rádio para o SAMU, passo o nome do solicitante, para que o SAMU, na demanda dele, também possa ligar e ver se tem disponibilidade. Tudo isso levou 15, 20 minutos ou mais que ela vai ficar esperando. E não é porque ou o SAMU ou o SEAT está fazendo um descaso, é porque nós temos uma demanda muito grande dentro da cidade, no qual implica em ter que escolher realmente qual que é a nossa prioridade. Volto a falar, não estou diminuindo a sua lesão. É porque no entendimento técnico, você é enfermeiro, nisso sabe provavelmente mais do que eu, que existem classes. Por isso que no hospital, quando você chega, é a pulseirinha branca, verde, azul, amarela, vermelha, é para saber qual é o seu nível de risco de vida ou risco de morte. Porque se eu mando para tudo que tiver que mandar sem triar conforme as ocorrências que entraram, eu talvez deixe aquele cara que vai precisar de uma RCP ou de um médico sem atendimento. A gente, por exemplo, um case assim legal, né? Legal, né? Mas, por exemplo, clínica de odontologia. Foi fazer lá um procedimento, xilocaína. A pessoa tinha reação. Então, de repente, ligaram assim, tava fechando o glote e tal. Caramba, fechando o glote já? Então, assim, foi muito assertivo, né? Então, estrategicamente, tá próximo da base, 8 minutos, o médico já tava ali fazendo um flebo e tal, medicando, o paciente já começa a aliviar. Isso você não tem, imagina. Né? A gente atende toda a área protegida, todo mundo que tá dentro desse estabelecimento. Agora, nas férias... Escolas aproveitam as férias da escola, manutenção. Sim. Tal, teve uma que tava mexendo no ar, o cara caiu da escada do ar-condicionado. Tá formigando minha perna e tal. Cara, rapidinho a equipe chega, colar cervical, pranchado. Quanto vai custar? Mas não, ele tá dentro da área protegida, isso não é a parte do contrato. Custa o mês, né? Custa o seu mês. Exatamente. A equipe chegou ali. Detalhe que é importante falar, não só a questão da vida, mas também a responsabilidade jurídica do empresário.
dele oferecer isso. Então o cara tem que entender que juridicamente a responsabilidade jurídica de evitar problemas futuros é Então gigantesca. a área protegida você vai muito além de cuidar da saúde. Muito você além. Cuida de processos, talvez, né? Muito além. Não é do direito, mas muito cuida além. de processos que podem acontecer por não ter. Exatamente. Tanto é que na área protegida, né, um dos slogans da área protegida é cuidando, né, dos seus profissionais, cuidando dos seus alunos, cuidando dos seus funcionários para que você cuide do seu negócio. Então eu quero cuidar da vida, né, da saúde e bem-estar dos colaboradores, funcionários, para o gestor cuidar do negócio dele. Tem que ficar pensando nisso. Deixa que eu me preocupo com isso, essa é a minha função. Exatamente. Deixa para quem entende, para quem é especialista do negócio. E seguindo no Mais Saúde, depois eu quero entrar em alguns outros assuntos. Quais são seus próximos passos enquanto Mais Saúde? Se você puder falar, nós tivemos uma conversa de bastidor a semana passada. Quais são os próximos passos? O que Mais Saúde, com 14 anos, no aniversário de 14 anos, pretende fazer? Porque eu acredito que uma empresa sólida, e hoje, vivendo esse mundo, vários empresários que eu conheço, todos não têm uma coisa só dentro do seu guarda-chuva. Ele tem o guarda-chuva, talvez, que seja o mico da ambulância, né? E dentro do mico da ambulância vem saindo as coisas aqui dentro do guarda-chuva. O que vai estar dentro desse guarda-chuva Mais Saúde, que provavelmente começa a sair aí nesses 14 anos ou nos próximos 10, 15, 20 anos de frente aí? Show. Não, tá no forno já, tô soltando um spoiler aqui já. Mas atendendo a demanda aí da Mais Saúde Shop por conta da venda e locação, nós lançamos agora a Mais Saúde Shop, ela vira um e-commerce. Então você vai vender, nós vamos vender equipamento para o Brasil todo, né? Tanto produtos, equipamentos, produtos hospitalares nível Brasil. Então, qualidade mais saúde, vamos entregar. Então sai o nosso e-commerce, que era um sonho nosso, né? A gente tinha esse objetivo já tem algum tempo. Então, a gente lança agora ainda em 2025, tá? Nós lançamos também em 2024 a Mais Saúde Franchise, que é o nosso braço de franquia também. Muita gente, cara, você não atende tal cidade. Nós tivemos uma operação em Campinas, né? Já operamos lá, mas é aquilo, Edu, você vai crescendo demais e se você não acompanhar o processo do início ao fim, você começa a perder qualidade. Exato. Aí você começa a perder qualidade. É o famoso quebrar no crescimento, né? Não adianta. Então, assim, você tem que fazer coisa de forma orgânica, mas estruturada, né? E você tem que ter essa estrutura. Então, a gente teve muitas solicitações, né? Alguns investidores ou empresários nos procurou, né? Para querer, falei, pô, acho que faz sentido e é o momento. Sim. Nós soltamos ano passado na ABF, né? Na Associação Brasileira de Franchise, maior feira, uma das maiores feiras aí de franquias do mundo, né? Lá em São Paulo. Então, 2024, nós lançamos. 2025 tem 2 unidades já encaminhadas, mas como a gente está mudando alguns processos internos de sistema, estamos criando um sistema próprio nosso para acompanhar o franqueado. Dar o treinamento, treinamento, Mais Saúde Academy, onde ele vai ter treinamento, né, ali institucional, educação continuada. Ele vai ganhar mentoria, né, da franquia, o que eu vou acompanhar o gestor mensalmente, ajudando ele, auxiliando. Ele vai fazer uma imersão na Mais Saúde, acompanhando os nossos processos sempre que ele precisar. Nós temos visita em loco lá na franquia para acompanhar ele, processo, vou ensinar ele a se credenciar aos convênios. Então é muito mais do que uma franquia. Legal. Detalhe, né? Essa franquia, o maior volume hoje da franquia, daí ela é voltada ao home care, ao Mais Saúde atendimento domiciliar. A ambulância ela acaba tendo um payback, falando em business, ela vai ter um payback mais demorado para um cliente investir numa ambulância. Porque a ambulância ela acaba se tornando mais cara mais e o custo dela, né? É recorrente demais. Exatamente, claro que é segmento. De repente o cara quer entrar no mercado de licitações, é interessante. Mas o foco da Mais Saúde Franchise é a marca Mais Saúde Cuidados, onde é a franquia sobre home care. Né? Se numa dessa eu fechei uma franquia com você, eu preciso de um evento, eu, por ser seu franqueado, consigo te ligar e falar, ô Mico, tem um puta evento aqui em Campinas. Perfeito. Uma exposição aqui e eu preciso de ambulância. Eu tô mandando toda a minha equipe aí. Aí nós vamos ajustando, com certeza. Se eu vou ter que alugar de terceiros, enfim, plotar tudo, aí tudo isso vai ser no escopo do valor. Vai estar no escopo, a gente ajusta, agrega o valor aquilo ali e ajusta para ele. Né? Então,
Hoje a ideia é que o franqueado hoje, né, aumente seu faturamento exponencialmente. Ele tem a opção de trabalhar home office, mas você quer faturar quanto? Opa, minha meta é faturar X. É $500 mil mês, show. Vamos auxiliar ele, ponto estratégico, onde ele vai montar. Vocês vão fazer todo esse estudo de mercado também, como normalmente as franquias fazem. 100% estruturado. Né? E o grande desafio que a gente acompanha outras franquias de N segmentos. Né? Tem franquia, tá muito bom, mas qual que é o grande dor do franqueado hoje? Ele para de ter acompanhamento da franquia. A franquia para de dar atenção. Por isso a Academy? Exatamente. Não só a Academy, mas como dentro da parte de mentoria, né? A parte de mentoria com a gestão. Fechei a franquia com você, automaticamente eu contratei a sua franquia? A sua mentoria? Mensalmente eu vou te acompanhar, Edu. Tal, tô indo para aí, ou dependendo, vamos abrir uma call, tal, o que tá acontecendo? Tô olhando seu estoque, tô olhando sua estratégia comercial, vamos fazer assim. Então, a ideia é te direcionar 100%. Isso de forma vitalícia ou eu tenho que te pagar a parte para isso, fechando a franquia? De forma vitalícia. Eu quero que você compre 3, 4, 5 franquias minhas. Né? E é o que acontece, você começa a ganhar dinheiro numa franquia, você quer abrir uma segunda. Você já tem o escopo de valores, de preços? Tá formatadíssimo. Você pode falar? Ou não? Você acha melhor não? Não tenho, não vejo problema nenhum. Hoje nós temos franquias do home care a partir de R$55 mil. Não é barato. Eu achei que eu já estava calculando outro valor aqui. Parte de taxa de franquia, né? Parte de taxa de franquia. Aí depois tem a parte de estabelecimento. Sim, outras coisas. Né? Aí vai entrando em outras vertentes de equipe, né? Time e tudo mais. Mas a COF tá pronta. Porque se eu parar para pensar, vamos dizer que eu monte R$55 mil. E eu tenho a sua mentoria vitalícia. Pensando que um cara de 14 anos de mercado, ele sabe me ensinar alguma coisa. Alguma coisinha. 14 anos de mercado em home care, mas 20 anos de mercado na área da saúde. Né? Então, talvez alguma coisa você sabe. 55 tá de graça. Exatamente. Tá de graça, ele dividir isso aqui tá de graça. Onde é que eu assino? Exato, porque se você parar pra pensar, lógico que existem outros custos que vão surgir ali, que é o espaço e tal, mas se você parar pra pensar que eu contratei uma franquia, uma mentoria vitalícia... Tá de graça. Tá de graça. Porque eu pego a sua experiência no seu segmento, tem a experiência do seu sócio no segmento de qual ele veio e construiu com você, tem a da sua esposa na questão da gestão, você fala, caramba, eu tenho toda uma equipe me entregando... Todo time sem que eu me preocupe. Todo time acompanhando, time comercial acompanhando, time de gestão de faturamento, nós temos um time de gestão de credenciamento. Treinamento de pessoas, posicionamento, marketing. Perfeito. Hoje eu tenho outro segmento que a gente aprendeu a trabalhar na pandemia. Quando a gente faz uma pausa, cara, pandemia foi não posso nem dizer divisor de águas, né? Mas para todo mundo. Eu não vou negar, né? Se você perguntar, eu conquistei meu primeiro milhão foi na pandemia. Mas infelizmente, o cara fala, mas você é louco? Por que infelizmente? Cara, porque muitas vidas foram perdidas. Muitas vidas foram perdidas. A minha liderança, e aí vai da estratégia e do timing do gestor, onde eu fazia muitos eventos, 0 eventos. O que eu vou fazer com as minhas ambulâncias? E agora? Respirei fundo, foi onde a gente começou a entrar no mercado de licitações. Então, hoje a gente tem 2 empresas que acompanham toda a parte de licitações para nós. Licitações para onde foi as nossas ambulâncias? Edu, pro Brasil todo, cara. Pô, que legal. Todas licitações de terceirização para SAMU, para auxiliar hospitais no Brasil todo que precisavam de ambulância. A gente mandou ambulância para o Paraná, Santa Catarina, enfim, São Paulo. Né? Então você terceiriza. Onde ganhou a licitação, mandou. Vai entrando, né? Cara, isso foi um marco. A gente assumiu, por exemplo, a nossa vizinha cidade de Cambé aqui, a Mais Saúde assumiu um contrato ali de mais de 200 colaboradores, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros, toda a parte... e na época nós estávamos vivendo um problema de epidemia de dengue lá. Também. Então era dengue mais pandemia que, será que vai passar? E ficamos por muito tempo. Então a gente acabou crescendo nessa parte de licitações. Inclusive, o cara, por exemplo, comprei a franquia da Mais Saúde, nós vamos auxiliar ele a entrar nessa parte de licitações também, porque licitações em home care existem também em todo o Brasil.
né, assumir pacientes que precisam de assistência domiciliar integrada, equipe multiprofissional. Então, existe todo esse viés. Então, 55 mil, né, com mentoria... Onde eu assino o contrato? Exatamente. É o que Mas essa eu quero ser de sócio, né? Vamos dividir. E aí, cara, a gente finaliza, né, dentro a Mais Saúde Franchise e pensando em todo mundo, né, a gente cria com muito orgulho, né, a gente lança agora esse ano também, nós lançamos o Instituto Mais Saúde. Legal. O que é o Instituto Mais Saúde? Cara, nada mais nada do que muitas coisas que a gente sempre fez, a diferença é que a gente está mostrando um pouquinho de uma forma diferente para a comunidade. Instituto totalmente social. Eu, enquanto empresário, posso fazer parte desse Pode instituto. fazer, você vai ter o selo do Instituto Mais Saúde, né, atrelado exatamente. Tá vendo onde que vai ali o selo do instituto? Aos nossos parceiros. O que a gente faz? Por exemplo, uma das nossas ações, peguei uma das ambulâncias, tirei os itens de ambulância, transformei num consultório odontológico. Vamos fazer saúde bucal na molecada? Vamos fazer saúde bucal numa creche que não tem condição? Sim. Vamos fazer saúde bucal e limpeza de forma totalmente gratuita na comunidade. Saúde e bem-estar. O que é o bem-estar? Mais Saúde hoje está mantendo uma quadra no bairro X. Vamos ter um professor de futsal. Vamos dar aula de luta. Vamos dar aula de jiu-jitsu para essas crianças. Então, de tudo institucional, de forma filantrópica. Algo social, totalmente social. Né? Ajudando a comunidade, né? Devolvendo um pouquinho para a comunidade, né? São 14 anos de história, eu acho que é algo que assim, a gente é muito orgulho, né, fazer isso e trazer parceiros com nós. Você pode ter, vou ter o Café com Edu e vai ter o selinho lá, ele pode ajudar também. Né? A gente vai ter os parceiros do Café com Edu que também pode ajudar a gente. Que é totalmente assim. Primeiro evento que você fizer, nós vamos levar o podcast lá, Vamos levar, trazer esses empresários. A gente grava com os empresários, grava com a molecada, grava com onde você for. Pô, vamos fazer isso aí, já tá feito. Vamos alinhar a data. Você que manda, o Instituto é seu, o podcast é nosso, que nós damos um jeito. De linha, é isso aí, olha que bom, fazer um diferencial. Dia da Saúde. Cara, tem muita coisa para entregar. Nosso foco vai ser sempre saúde e bem-estar. É isso. Pô, que massa. E você falou de devolver para a sociedade, isso é legal. Porque, querendo ou não, seu dinheiro veio da sociedade, né? Da sociedade, cara. Assim, hoje... Talvez pareça raso a forma que eu tô falando, mas qualquer empresário ou qualquer instituição que tem dinheiro é porque a sociedade pagou. Isso é óbvio, porque de alguma forma eu tô pagando por um serviço. Então, quando você pensa em devolver, você não entregar só a necessidade emergencial, que é o seu trabalho lá da UTI, é entregar o antes. É isso. É você conscientizar através da educação, que se me corrija se eu estiver errado, o Academy é para os seus franqueados, para o seu grupo, mas vamos pensar em educação para aqueles que não conhecem sobre a saúde bucal, sobre a saúde pessoal, para que ele... Não é que não seja o meu cliente, mas que ele seja o meu cliente não na demanda da UTI, talvez, mas seja o meu cliente na prevenção. Isso. Seja o meu parceiro na prevenção. Porque se eu ensinar ele, eu retardo talvez alguns tipos de situações, vamos pensar no mico da ambulância, de precisar da minha ambulância. E eu protejo ele. E a gente sabe que, assim, independente, hoje, mas hoje a internet, cara, não é, nem todo mundo tem acesso à saúde, a gente sabe disso. A gente que tá na área da saúde vivencia. Que entra nos lugares. Cara, É que eu não tenho estudo, mas se eu fosse falar, vamos pensar Londrina com norte, sul, leste e oeste. Para não errar, um ponto em cada lugar do norte, sul, leste e oeste não tem acesso à saúde. Não tem. E eu não tô falando de culpa de ninguém. Não tem. Pensando numa cidade de, para não errar, 600 mil habitantes. Não tem. Então você joga para uma São Paulo, joga para uma Curitiba aqui, joga macro Brasil, aí a gente vai... E aquilo que eu falei lá atrás, né? A gente quer entregar dessa maneira, né? Se a gente fizer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena todo o esforço. Então esse é o nosso foco, sabe? Ações
né, sociais. Pô, Dia das Crianças, a gente fez um trabalho bacana, arrecadamos ali na própria Mais Saúde, trouxemos de parceiro, fomos levar de ambulância, colocamos uma molecada dentro da ambulância, e toca sirene. E, cara, é muito gostoso, é muito gostoso. Molecada doida, né? É muito gostoso, assim, sabe, aquele que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, mas ao mesmo tempo, assim, porque, cara, eu pensei, talvez a gente, quanto influenciador, Sim. quanto referência, talvez a gente motive outras pessoas a fazer também. Porra, que projeto legal, cara. Porra, eu posso ajudar, eu posso contribuir. Cara, posso montar o meu projeto que sei seja. lá, Né? ô Mico, eu sou advogado, não podemos montar uma mesa minha lá de forma gratuita, eu vou dar orientação de alguma coisa, né? A parte jurídica, alguém tem alguma dúvida. Sei lá, tendo 2, 3 pro bono, enfim. É isso aí, nós vamos atender. Cara, parceiro, o cara é cabeleireiro. Cara, eu quero. Vamos lá, vamos cortar. Então, sabe, dia da saúde. Dia da saúde, nós vamos fazer tudo isso aí, cara. É dia da saúde, fazer um negócio legal. Né, fazer, trazer, sabe, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o Instituto Mais Saúde vem para isso, né, para entregar um pouquinho, esse é meu compromisso, de entregar um pouquinho para a comunidade. Se é seu, é o meu compromisso também, tô junto nessa. Se é para entregar para a sociedade, eu tô onde tiver. Cara, 14 anos, o home care, né, a gente atende tanto no segmento particular quanto convênio, né, a gente conversou lá atrás, bem, basicamente. Sim. É o quê? O convênio, quanto custa o seu José dentro de uma UTI num hospital de grande porte hoje? Ele vai custar em ticket médio 80, 100 mil reais por mês. Vocês tinham noção disso? 50, 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês, ó, 50, 100, 80, 100 mil, uma pessoa. Uma pessoa, ele custa isso dentro de um hospital. Então, a hora que você pega e monta toda a estrutura de um paciente clinicamente estável, né? O que a gente chama de alta complexidade, mas é um longa permanência. Sim. Aquele paciente que precisa de cuidado mais intermediário. Os riscos de morte são menores, né? Exato. A gente monta essa estrutura em casa. Paciente com ventilação mecânica, respirador, tracostomizado, alimentação por gastrostomia, toda a equipe cama hospitalar, monitor. Nós montamos essa estrutura na casa dele. Ele vai custar 70% a menos para o plano de saúde. 70% a menos para o plano de saúde. Então, esse é o grande diferencial. É bom para o plano, é bom para o paciente, como a gente falou no começo do episódio, sim, que está do lado da família, está do lado do pet, que ele está com saudade do cachorro, é o netinho que pode visitar. Mico, e o hospital? É bom para o hospital porque ele girou leito. No lugar do seu José, que estava lá acamado há muito tempo, ele colocou 5, 7, 8 cirurgias circulando. Ele conseguiu girar leito. Então, é bom para toda a sociedade. Então, a gente vem com essa alternativa. O cliente particular, ele pode contratar e hoje a gente entendeu o mercado, né? Mas é high ticket? Não. Hoje eu atendo o público A+, o A, mas eu atendo o B, o C, o D que precisa. Caramba, que legal. É sentar com a família, vai dividir entre meus 2, 3 irmãos. Qual que é o nosso diferencial? Cuidado personalizado. Eu quero personalizar. O que vocês estão precisando? Hoje a gente tem vários produtos dentro do home care. Ele pode contratar só o banho, ele pode contratar só um curativo, ele pode contratar enfermagem por 6 horas, por 12, por 8. Mico, eu já vi um diferencial. Eu tenho pacientes que a gente leva na missa, eu tenho pacientes que a gente leva no culto. Que legal. Eu tenho pacientes que quinzenalmente eu levo ele no Pesque Pague. Ele já ia no Pesque Pague, por que eu vou parar? Tem um pacientinho nosso que semanalmente, todo domingo de manhã, ele tá no Mercadão do Xangri-Lá, comendo um pastelzinho ali, acompanhado, paciente de cadeirinha de roda. Cuidador leva ele lá. Nós queremos proporcionar isso, memórias, bem-estar. Cara, você falando tudo isso, e é legal porque nós estamos aqui há um pouquinho mais de uma hora falando da Mais Saúde. Só que eu não consigo enxergar Mais Saúde sem a essência do Luiz Gustavo, né? Do Mico ali dentro. Cara, toda a construção de uma empresa surge de um sonho ou talvez de uma dor que você teve ou de um desejo de ser empreendedor. Mas toda a construção de uma empresa conta com braços. E agora eu quero entender, o que está por trás do Mico? E aí vai uma palavra que um amigo nosso em comum fala, que é o Diego Menão, que a empresa precisa de alma. Da onde surgiu essa alma? Quem são as pessoas que fazem parte
desse cara que foi lá, um cara que vendeu Nike Shox, um cara que entregou panfleto e hoje bateu o seu primeiro milhão. Qual que é a essência desse cara? Quem é esse cara? Quem é o mico do futebol e o mico do jiu-jitsu? Legal, cara. Assim, eu acho que a gente ter pessoas que caminham com a gente vai ser sempre muito mais fácil. Pessoas que estão não só caminhando, mas pessoas que estão alinhadas com os nossos propósitos, né? Então, assim, o mico é o CEO, é o gestor, é o diretor, mas abaixo, eu não coloco abaixo, mas andando do lado, tem que ter um time por trás, né? Então, o time é desde a pessoa que está da recepção, é a limpeza, é o time de enfermagem, todo mundo tem que andar junto. Obviamente que algumas pessoas, né, meu sócio hoje acaba sendo um braço, ele é fisioterapeuta também, é gestor, tem outras empresas também, então tem aquela cabeça de gestão, nunca mediu esforço quando a gente discutiu sobre vamos reinvestir, quando eu tenho uma ideia, cara, eu tenho essa ideia, tem estudo? Tem, então eu tô com você. Né? Mas agora, meu braço direito e uma das pessoas que eu posso dizer seguramente que é a alma da Mais Saúde é a minha esposa, é a Amanda, né? E por que a alma, cara? Porque ela tá desde, né, não exatamente no começo, mas quando a gente começou a crescer nessa construção, ela já veio comigo, né? Hoje ela faz toda a gestão operacional, toda a gestão de recursos humanos, toda a parte tanto de home care e ambulância, ela que acaba cuidando, né? A gente até brinca, mas eu não levo problema para casa, a gente acaba levando. Mas ela que me aguenta, né? Ela que a gente às vezes discute, bate de frente, sim, mas no bom sentido, para crescimento. Né? Uma pessoa que vive aquilo, uma pessoa que me apoia nas minhas ideias, né? Faz questão de estar comigo. Você está quanto tempo com ela? 20 anos, nós completamos agora 20 anos, 3 maravilhosos filhos. 26 de novembro, agora a gente completa 20 anos de casado. 20 anos junto ou 20 anos de casado? 20 anos de 21 juntos, 20 anos de casado. Você tem quantos anos, amigo? Tenho 40. Rapaz, como eu sou criança também, eu tenho 23 com a minha esposa e esse ano faço 14. Falando de... Você tocou muito nela. Cara, o que aconteceu o ano passado? O que o Mico foi conhecer o tornado? Como que é essa parada? Fala desse sonho realizado aí. Às vezes eu dou palestra... Qual que é a curiosidade de conhecer um tornado? E olha que loucura, na minha palestra o tema é da tempestade à calmaria, né? Que daí eu trago a alusão assim, porque empresários vivem em tempestade diariamente, mas hora que depois da tempestade, né, vem a calmaria. A calmaria cara, e assim, foi a realização de um sonho. Ano passado eu tive a oportunidade, né, de viajar com toda a família, assim, meus pais, né? Toda a família mesmo? Seu Jean Goulart, Dona Noêmia, minha irmã e meus filhos. Então, cara, foi uma realização, foi um planejamento. Nós começamos a planejar na época de pandemia e tal, aí fechou tudo. Pô, será que vai dar? Fizemos um planejamento, visto ok e tudo mais. Então, ano passado a gente teve a oportunidade de conhecer Nova York. Visitei os parentes que eu não via há 25 anos, morando em Boston, e fomos para lá. Foi uma alegria, e aí coroamos com quase 30 dias fora. Aí o pessoal até brinca, 30 dias? Não, é a primeira vez, nós vamos com chave de ouro, vamos arregaçar. Chave de ouro. E aí a gente foi para Orlando, né? Conhecemos Disney, fiz todos os parques. E, cara, e aí teve a questão do furacão, do Milton, e assustou um pouquinho. E uma curiosidade, porque assim, ó, a Disney, em mais de 100 anos, ela fechou algumas poucas vezes na história. Menos de 10. O tal do brasileiro leva lá complicação. Poucas vezes. E essa foi uma das vezes que ela precisou fechar. Porque existem as categorias de furacão, de 1 a 5, e estudos mostravam que esse poderia ser nível 6. Devastador, e aquela economia, e eu lá, eu vim fazer aqui, cara, minha vida nunca foi fácil, cara. Se você me perguntar se teve medo, sim, mas todo momento tranquilidade, tinha Deus comigo, orava todo dia, né? Sabe você tem aquele medo, mas aquela paz, aquela tranquilidade que ia passar,
Mas assim, muita gente pergunta, como que era mesmo? Cara, diferente. Chuva, não chegamos a pegar aquela chuva, talvez Londrina já pegamos umas chuvas piores, no sentido que passou por lá. Mas, Sim. cara, a ventania... Que É muito forte mesmo. Meu Deus, de mexer carro, a árvore virar, e um negócio maluco. E aí a janela começa, falei, cara, será que vai explodir tudo? Eu vou ter que pegar as coisas igual no filme? Porque Correr assim, pro porão. se você perguntar qual que é a sua referência de furacão, Um filme. o que passa voando? Casa, vaca, carro. A vaca, tá vendo? A minha também. Eu falei, cara, vai sair voando uma vaca na minha vez. Então, assim, lógico, né? No Brasil, cara, eu recebi, assim, um carinho violento, assim, sabe? Fico muito grato, mas muito, assim. Instagram e galera mandando mensagem, WhatsApp, não consegui. Até hoje, acho que eu não respondi todo mundo. Cara, tá tudo bem, né? Eu apareci em alguns jornais ali, fiz ao vivo e tal. Tamo com o nosso correspondente Mico, né? E aí eu falava ao vivo lá, assim, como que tava a situação no momento. Claro que no Brasil era muito mais do que estava acontecendo. Cara, o preparo dos Estados Unidos... Fora da curva. É fora da curva. Eu sabia do furacão, nós sabíamos do furacão 48 horas antes. Ele já chegou um alerta. Cara, e assusta. Porque duas coisas que eu tinha visto. O celular você pode estar onde for. Instagram, WhatsApp. Ele trava e entra um alerta. Pam. E duas coisas que ele trava. Quando alguma criança nos Estados Unidos é raptada, sequestro de criança, ele bloqueia e mostra a foto da criança. Caramba, aqui se mostrar a foto é presente. Se você viu, às vezes você viu a criança, pô, acabei de ver essa criança, olha lá. E o furacão, na minha cabeça, o que era? Pô, criança. Tava no meio de um parque, finalizando o parque. A gente tava em Tampa, lá no Busch Gardens. Caralho, furacão, daqui 2 dias. Cara, e louco, coisa de filme. Que eu vou fazer? A gente ia fazer um outlet depois do parque, falava, vamos melhor ir embora. Edu, coisa de filme, a hora que a gente pega a estrada... Lotada. A galera saindo com trailer. Sabe, filme... Maluco, cara, é filme mesmo. Cara, a galera saindo com trailer, com carro lotado. Galera evacuando a cidade. Né? Muita gente depois, lógico, acabou indo pra Miami, porque lá não ia passar e tal. Então foi coisa de louco. Caramba, O que eu vou fazer? No outro dia, ia 48 horas. Então aí eles informam o tempo todo, ó, e faça estoque. E aí é aquele problema, né? Você vai lá, não tinha papel higiênico. Papel higiênico e água, e enlatados, o pessoal arrebentou. Né? Aí sobra as águas mais caras. Mas é que aqui que também é bem tranquilo. Mas aí fizemos um estoquezinho, você enche lá no chuveiro, todos são com banheira, né? E aí o pessoal da casa falou, ó, é melhor encher, porque pode faltar água e tal. Cara, mas a gente não encheu, ficamos tranquilo. Só que assim, quando ele caiu lá no meio, onde ia cair, ele já começou a descer para categoria 4, para 3. Então o tempo todo a gente era mais atualização. Muito informado. E aí você baixa um aplicativo que chama My Hurricane, né? Meu furacão. Você vai acompanhando o olho dele, onde ele tá. Que loucura. E você ficou ali como se fosse um joguinho. Você ficava olhando. Falei, não tá chegando. Nossa, aumentou. E aí diminuiu. A hora que foi diminuindo. Então ele passou nas regiões próximas. O esfíncter foi relaxando. Tem uma amiga minha que mora em Tampa já há alguns anos, cara. Olha que loucura. Ela mora em Tampa, tem a casa dela e mais 2. As outras 2, arrebentou. A dela intacta. E ela é uma das que foi para Miami, por exemplo. Caramba. Intacta. Com esse furacão. Com esse furacão. Então, assim, regiões de praia ali, Tampa, Passou pegando. E algumas regiões próximas, assim, alguns quilômetros, 1 hora, vamos dar assim, um estrago maior foi, por exemplo, Londrina, Maringá, 1 hora de Orlando ali, que deu algum estrago, mas nada programado. Porque se cai mesmo categoria 6, 5... Cara, era devastador, né? Aqueles que rebenta com igual filme mesmo. Tanto é que todos os parques fecharam nesse dia e tal. Ficou 2 dias fechado. E foi bem no timezinho de voltar, cara. Perdi voo, teve que remarcar tudo, né? Enfim, mas deu tudo certo. Foi uma experiência... quando você assina, sabe aquela linha de baixo do contrato que você não lê? Você quer experiência completa, com emoção? Sem emoção. Eu não li que tinha furacão, né? Então, assim, cara, foi sensacional. Se tornou uma história pra contar, né? Uma história pra contar. E eu vou falar, eu me apresento, né? Eu sou o Mico Muniz, o marido da Amanda, pai do Pedro, da vida Duda. Eu venci o furacão. Literalmente. Então, assim, literalmente, cara. E teve uma hora que eu fui fazer uma graça, assim, na parte de baixo da casa, na rua mesmo. A galera, cara, começou a ventar, juro, porque eu desesperei, voltei pra casa. Cara, não dava pra ficar. Se lasca o vídeo. Não, a coisa dá medo mesmo. Fiquei com medo. Eu falei, caramba, cara, que loucura. Ô, Mico. Mas a viagem em si, só pra finalizar, cara, foi assim, cara, sensacional.
Eu ia perguntar isso. Como que é viajar com a família, cara? Assim, família num contexto geral, né? E aí você pega todos os níveis de família. Família, sua esposa e filhos, e família, seus pais. Como, cara, planejar uma viagem com todo mundo? Que loucura é essa? E o que isso gerou aqui, né? No mico, no estômago do mico, né? Onde que a gente tem mais neurotransmissores, essa parte que isso gerou? Um frio na barriga? Cara, eu olhava, assim, penso eu, quando você saía e olhava, caraca, mano, eu tô aqui com essa galera toda. O que isso gerou? Cara, assim, o primeiro é que aquele misto de ansiedade, aquele misto de emoção. Um mês antes da viagem, eu chorava todo dia. Chorava no carro, cara, assim, Consegui. mas chorando de gratidão. Aham. De gratidão, esperando aquele momento acontecer, Aham. aquela realização, né? Aquela realização, aquele momento. Falei, cara, Deus é bom demais. Obrigado, meu, de encaixar e viagem e hotel. E fomos para Nova York e aquela loucura, assim, loucura animal, assim. Pô, aquilo que você vê no filme. Caralho, você tá vendo, Cara, em Nova York é louco, parece que você tá vendo toda cena de filme o tempo todo. Aham. É Batman, eu não sei o quê. Todo mundo ali, né? Cara, é fumaça saindo da rua, um negócio maluco. Né, Central Park e tal, aquela loucura. O Central Park, Esqueceram de Mim, lembra? Esqueceram de mim, não, fomos nos lugares, ali fomos na frente do hotel do Trump, fomos na frente ali onde, no hotel que ele ficou hospedado, Aham. no Central Park ele tá correndo. Então, cara, fomos em todos esses lugares, fomos conhecendo, né, e aí um momento marcante, né, você conhecer ali na World Trade Center também. É, ali também. Ali já é um momento assim, parece que você tá, de fato, parece que você tá num cemitério. É um local de extremo respeito, não pode ficar falando alto. A gente até evita muita foto e tal, assim, a gente faz ali, não tem jeito. Né? Mas assim, cara, é pesado. A hora que você entra ali, onde uma parte que era do World Trade Center, né? Tem a ambulância deles lá, cara, o carro de bombeiro que caiu uma parte da torre tá lá, né? A história. Tem um museu lá que tem vários TVs, assim, contando todo o contexto de que aconteceu, pra onde foi, aonde os caras passaram e tal. Cara, você começa a entrar, assim... tem gente que passa mal lá dentro, assim. Mas, Se não assim, me engano, morreram 383 bombeiros. Cara, assim, é um negócio... E a fonte que eles fizeram, né? Que é a fonte da vida. E uma coisa que é bem, né, bem bonita, assim... Tem o nome de todas as vítimas nesse, né, nesse monumento e tal. E todo dia que é aniversário de uma pessoa, sempre que é aniversário, eles colocam uma rosa. Caralho. No nome, assim, o nome ele é vazadinho, e aí eles colocam uma rosa sempre que tem alguém fazendo aniversário. Uma rosinha branca. Caramba, ali, cara, tal, que legal. Cara, é surreal, assim, é surreal. Eles fizeram uma outra torre do lado, que é gigantesca, tem meio quilômetro a torre. Nossa Senhora. Cara, eu tenho uma foto que ela encosta, né, no visual, no panorama da foto, parece que ela tá entrando na nuvem, assim, é uma loucura. Caramba, velho. E aí fomos no Wall Street, né, que é o famoso touro, pegar naquela bola do touro. Tem que pegar, né? Tem que dar aquela coxada. Ver se, né? O que Mas, tem assim, de frente naquela bola, né? Conhecemos tudo. E aí, cara, meu pai e minha mãe ali, né, cara? Meu pai e minha mãe, pô, quase setentinha, não tinha segredo. Não, vambora, vamos pra cá. Minha irmã trabalha... minha irmã morou na Califórnia, né, um tempo. Minha irmã trabalhou em cruzeiro marítimo. Então, assim, eu falo honestamente, engano bem no inglês. Ela fluentemente. Minha filha fluente, né, em inglês também. Então, Nova York, o cara que não manja um pouquinho de inglês, ele passa sofre um pouco mais. Orlando, não. Você espirrou, a saúde. Então, ele sempre tem brasileiro em todo lugar. Mas eu acho que em Nova York o cara passa um pouquinho mais de aperto pra querer fazer tudo. Mas assim, andamos e tal, e vai aqui, vai ali, os dois acompanhando o tempo todo. Então, assim, cara, fazer toda essa logística e todo mundo acompanhar é maluquice, né? Mas é, um prazer, assim, de poder compartilhar e poder tá nesses momentos com eles, pra mim, assim, coroou de uma maneira, sabe, tipo o famoso, zerei a vida, né, cara, foi pra nós, assim, sabe, tudo aquilo que a gente planejou, cara, 200%. Furacão não tava, né? Não, mas é o plus. Mas, assim, cara, os parques, assim, aquela coisa surreal de você ver aquilo que você só via aí na internet, que você via em filme, porra, o cara postou, tô aqui no mesmo lugar, cara, então a gente fez todos os parques, a gente foi em outubro, e aí lá acontece o Halloween, né, então a gente visitou os lugares, decoração, fomos na casa do Silvio Santos, galera que decora, né, toda a parte de Halloween, fomos no parque, daí ele tem um dia à noite que é de Halloween, cara, é surreal, cara, é surreal. Ô, Mico, e nessa jornada, existem várias pessoas que são as pessoas assim que são extremamente importantes na nossa vida.
E aqui, eu acho que esse é o momento para fazer um quadro que ele não é fixo do podcast, mas é um quadro idealizado por nós, o podcast Café do Granado, que é a ligação da generosidade. E eu coloco o meu convidado numa saia justa para ele escolher uma pessoa, na qual é aquela pessoa que, se ele lembra dela, fala, cara, eu não sou nada sem essa pessoa. Eu imagino quem você vai falar. Né? Mas assim, quem é a pessoa que desde quando o Mico veio ao mundo no sentido de, cara, eu quero fazer isso, viver isso, quem é a pessoa hoje que você fala, cara, se não fosse ela, eu não seria quem eu sou? Com certeza. Até eu engasguei, ó. Com certeza minha esposa, cara. Com certeza a Amanda. É a Amanda que viveu o osso Então lá. seguro que você vai falar. Que aí, como é ligação da generosidade, fala isso pra ela, liga pra ela. Pra E ligar depois, agora? Fica à vontade, é ligação. Se ela atender, atendeu. Se ela não atender, você pode falar o que você falar. Mas liga pra ela, põe no voz e coloca aqui. Por que nós fazemos isso? Eu tenho certeza que ela sabe disso. Só que nós agradecemos muitas vezes pra ela. No YouTube é eterno. E gravado com ela te escutando. Vamos ligar, vamos pôr no Viva Voz aqui. Fica à vontade. Pode chorar também, tá, amigo? Não precisa segurar, não. Oi. Oi, amor. Pode falar rapidinho? Sim. A gente tá ao vivo aqui no podcast. Tem um episódio, uma parte do episódio aqui que é a ligação da generosidade. Então eu tô ligando para uma das pessoas mais importantes na minha vida. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então eu queria falar o quanto você é importante na minha vida. O quanto eu sou grato por tudo que você faz pela nossa família, Oxi. pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, vivenciando comigo todas as nossas loucuras, viagens, trabalho o tempo todo. Brigamos um pouquinho em casa, mas eu costumo dizer que é a briga do bem, né? Aquilo para consertar. Então, obrigado por caminhar ao meu lado por 21 anos, né? Esse ano a gente completa 20 anos. Sim. O quanto eu tenho muito orgulho de ser o seu marido, o quanto eu tenho orgulho da empresária que você se tornou, né, da mãe que você é, da esposa batalhadora. E obrigado por caminhar comigo sempre. Obrigada, amor. Que lindo. Que ligação linda. Eu que agradeço, amor. Me pegaram de surpresa aqui, tá? Mas eu não tô chorando, não. Tá sim. Eu sempre falo pra você que você é o presente de Deus na minha vida. E eu sou grata por tudo que a gente construiu, pela nossa família linda, pela nossa união. Eu só tenho a agradecer você por tudo. Hoje, a mulher que eu sou, com certeza foi por causa da nossa convivência, do nosso caminhar, por todos os seus ensinamentos, por toda a sua paciência. Deus é bom demais. Obrigada por tudo, amor. Te amo demais. Obrigada pela mensagem. Foi lindo. Amém, meu amor. Obrigado, tá? Te amo demais. Também te amo, paixão. Beijo. Beijo. Rapaz, é isso aí. É isso. Nós conseguimos tirar a lágrima dele. Ele tava segurando. Cara, fica à vontade, amigo. A gente tem uma história... sabe aquele casamento da faculdade, né? Que muita gente... certeza que é só... Né? Só um peguete, cara, só uma ficada. E eu já escutei, cara, até professores me dar um abraço. Falei, cara, não vou negar que a gente apostava que tal, não ia. Acho que Deus, sabe, acho que os pais, né, sempre nos direcionando, né, a gente tem tanto meus pais quanto hoje minha sogra, meu sogro são, né, considero como pai, tem um carinho gigantesco, mas eu sempre fui muito próximo, né, muito presente com meus pais. Meu pai nunca deixou eu trabalhar adolescente, é uma história legal isso. Por que eu falo isso? Porque ele sempre se preocupou com o futuro. Meu pai sempre falava assim, não, você quer fazer computação? Quer fazer inglês? Fiz, sei lá, 3, 4 cursos de inglês, computação e curso profissionalizante. Microlins? Ele ia me encaminhando nisso, né, cara? Então, assim, e essa formação me trouxe uma base muito sólida.
E a Amanda, cara, pô, tive condições que ela grávida me ajudando a empurrar carro, porque, pô, não tinha condições de colocar gasolina, né? Nunca falava, passei fome, não é isso que eu tô falando, mas é de estar com a gente, sabe, desde lá do início, quando eu fiz minha primeira, segunda reforma na minha casa, de não ter parede, fazer fomos fazer uma reforma de estar dormindo comigo no meio da poeira, falando, não vou deixar, tá sem portão. Não, mas, daqui, né? mas as crianças vão para meus pais, meu sogro e tal, mas eu tô com você. Então, quero fazer não, eu tô com você, né? E assim, hoje eu invisto bastante nela, né? No sentido de, hoje, pô, é uma empresária, é referência, né? Uma mulher que gosta, tá falando bem em público, gosta de gravar os vídeos comigo, faço questão dela participar dos vídeos comigo, né? Falei, amor, você tem que aparecer, você é a cara, você é a persona. Então, uma pessoa junto, e quando você tem alguém para somar com você, né? Então, a gente acha que é essa soma, né? E ela falou no áudio, né? E algo que a gente... É um presente de Deus mesmo, sabe? Eu acho que a gente ora todos os dias, a gente ora muito, né? Tanto pelo que a gente construiu, pelo nosso casamento, pelos filhos maravilhosos que nós temos. Então, lá atrás, na faculdade, quando a gente tava pensando nisso, quando eu tinha meu carro, meu primeiro carrinho que eu ajudava, amor, empurra aí, acabou a gasolina, tá grávida, né? Então, a gente conta essas histórias para os nossos filhos, inclusive, né? Então, é um prazer, né? É um orgulho quando eu olho para ela, e por isso que eu me emociono de verdade, né? Não é clichê, não é história para contar, é gratidão por tudo que ela fez por mim, por tudo que ela faz pela nossa família. Mico, entendi. Agora eu vou fazer diferente aqui, ó. Vou escrever, não vou perguntar. O que representa para você? Aí você fala aí pra galera. Cara, essa aqui é a base, né? Tá escrito Deus. Deus é a base. É o meu propósito. Sem ele, nada disso seria possível. Nada disso seria possível. E se Deus chegasse hoje, Mico? Começa do zero. Mas saúde acabou. Cara, se ele falasse isso pra mim, a gente vai respirar fundo, tentar entender, Deus, por quê? Mas se é um direcionamento dele, tenho certeza que ia dar tudo certo novamente. Você pegar a construção de que aconteceu e as coisas foram acontecendo, eu sou um cara muito abençoado. Me cotei em Deus, precisa ter um pouquinho de sorte? Claro que tem. Tem que ter um pouquinho de sorte. A sorte alcança quem trabalha, né? A sorte alcança quem trabalha. Oportunidades vai bater na sua porta. A pergunta que eu te faço é, você está preparado para abraçar a oportunidade naquele momento? Nem todos estão. Eu estava. E eu abracei a oportunidade, pessoas que carregam comigo. E o meu pilar, minha base é Deus. Coloco a minha família nesse contexto. Sem ele, nada disso seria possível. Mico, falando de Deus, quero parafrasear o que o nosso querido videomaker Dario falou um dia aqui. Desde o começo a gente falou da empresa. E eu tenho, por fé, por objetivo, sempre falar de Deus dentro do podcast. Eu iria conduzir isso para algum momento, mas eu não precisei. Porque em alguns momentos você falou. Por isso que aqui eu falei, vou escrever, não vou falar. Hoje o podcast existe porque Deus um dia me abençoou. Eu tô com o podcast faz 6 anos, Mico. E é 6 meses que ele tá começando a caminhar do jeito que eu nem imaginava. Não vou falar que eu idealizei. Mas num processo Deus me pediu algumas coisas. Quando Deus pede, às vezes não é de forma audível, né? É inaudível a voz de Deus, mas é tão barulhenta que você escuta e fala, muda tudo. E aí foi onde eu comecei a mudar o caminho. E quando eu vejo você falando de Deus, o seu olho brilhando, quando eu vejo a sua relação com a sua esposa, um pouco que eu vejo você lá no Instagram, e a forma que você falou dela, no dia que nós conversamos lá no escritório, e aqui falou, cara, pra mim é inevitável e muito difícil não enxergar a ação de Deus. Com certeza. Porque por alguns momentos hoje no podcast, você falou e o seu olho ficava mais vermelho, mais claro, e toda vez que pincelava a proximidade da sua esposa com Deus, você não engolia seco, mas eu percebia que o seu olho mudava e a forma de agir mudava. Porque é claro que alguém que se entrega para Deus, verdadeiramente isso eu posso sentir em você,
não vê sentido em ter algo sem ter Deus. E qual, não vou nem dizer a função, e como Deus ele tem agido dentro da Mais Saúde. Porque eu acredito que hoje você não é o Mico e você não é a Mais Saúde. Eles são uma junção de um cara, de um sonho, de uma empresa, de uma alma. Qual é a ação de Deus ali? Como é a sua demonstração? Sendo mais singelo, sendo explícito, sendo... Falando, gente, Deus tá... Ou sendo um cara que chega e procura mais mostrar do que falar? Não, eu até tento mostrar, né? A gente tem alguns momentos na empresa, né? Que é Sexta com Propósito. Oh, legal. Então a gente tenta, né? Precisa inclusive acontecer com maior frequência, mas a gente, né, leva um pastor para tocar um violão, para fazer um louvor, né? Eu falo algumas palavras, então eu sempre tento trazer da melhor maneira possível nesse contexto. E eu acho de fato que a gente precisa constranger as pessoas, mas o constrangimento, sabe, do amor de Deus, o quanto ele é bom, né, quanto salvador, né, quanto a generosidade, né, tudo que nós temos hoje, quando eu falo lá, hoje são mais de 100 mil clientes atendidos, Edu. 100 mil clientes atendidos. Nada disso seria possível sem Deus. Sempre foi fácil, não. Teve momento que a gente pensa em desistir no sentido, e agora? Claro que tem. A gente passou por um período pós-pandemia e a gestão, a gente cresceu muito, mas de forma desorganizada. Então entra muito dinheiro, mas sai muito dinheiro. Caramba, tem algum... Tá errado, alguma coisa errada, aberta. A torneira tá aberta. Né? O que tá acontecendo? Então a gente começa a ver, a conta não fecha, rotativo, e porra, vamos organizar. Isso começa a reestruturar. E quem que tava do lado aqui, ó? Calma, família, tô aqui com vocês, vai por essa decisão. E uma coisa que eu aprendi muito na minha fé, e é um pouquinho o contrário da Amanda, né? Ela acaba sofrendo demais por ansiedade. E eu já não. Amor, espera no amor de Deus, respira. Né? E o culto dessa semana foi muito sobre isso, sabe? É na abundância, calma, né? As coisas vão prosperar, vão multiplicar, na multiplicação dos peixes, é por aí. No outro dia... Respira, senta comigo, o que está acontecendo? Onde eu posso te ajudar? Mas Deus ele vem sempre trazendo essa base. Então eu tento levar isso para todo o time, para toda a equipe. Né? A gente tem alguns momentos sim de oração, faço questão. E é bacana você falar que você traz isso pro podcast, que para mim isso coroa, né? Faz todo sentido. A gente mostrar a nossa fé e no constrangimento, quando alguém me perguntar, cara, a primeira coisa é essa. Cara, qual que é o seu... né? Qual que é a sua fé? Você tem Deus como pilar, como propósito na sua vida? Senão as coisas não vão acontecer, meu amigo. Não vão acontecer. Tá jogando na sorte. Achando que o tigrinho vai dar... Esquece isso aí, meu amigo. Esquece isso aí. O cara tem gente fazendo diferente, mas não tá dando bom dia pra secretária. Tem gente que quer de coisa diferente, mas não tá cumprimentando o colega de trabalho. Não olha no olho, né? Não olha no olho. Eu tô sempre... Cara, como que você... Cara, eu tô sempre sorrindo. Não é que eu tô sempre feliz, mas eu tô sempre sorrindo. Eu sempre sorrindo. Claro, problemas todos têm. Mas quem que nos sustenta? É Deus, né? Minha filha, né? Então, leva as crianças, né? Participam com a gente, ou no culto infantil. Então, né? Acho que Deus é a base para qualquer coisa. Relacionamento, família e negócio. Relacionamento. Lê a frase que tá escrita aí na caneca. Eu acredito que histórias mudam vidas. A minha vida foi muito transformada por Deus e por histórias que eu escutei de pessoas que professam a mesma fé e fé diferente, mas quando eu construí esse slogan, eu acredito que histórias mudam vidas, é por causa disso. Porque pode parecer arrogante para alguns, mas a Mais Saúde para mim não importa. Porque de que seria Mais Saúde se não tivesse esse cara aqui? É isso. Porque é muito fácil olhar para uma empresa. Vamos usar uma empresa que não está próxima da gente? Vamos usar a CIMED. Gigante. Mas o que seria a CIMED se não fosse o cara que construiu? Eu não sei a história dele completa, não sei o que ele vive, não sei como ele vive. Sei que ele aparece muito na internet hoje. Mas tudo parte de uma alma, de uma essência, de alguém. E é perceptível em você a sua entrega. Por isso que quando eu falo, pode parecer arrogante, mas acredito que você entende quando eu falo, não claro. É a Mais Saúde. É aquilo que o Mico colocou de amor, de carinho, de entrega,
é o que a Mais Saúde pôde realizar, de levar todo mundo, porque só levou todo mundo, porque existiu um caminho aqui que pôde prover isso. E isso faz sentido. Por isso que eu acredito que histórias mudam vidas. Para que a pessoa que assista, 1, 2, 3, 10 mil, 1 milhão de pessoas que possam vir assistir ou não o nosso episódio, possam acompanhar e perceber a história de um empresário e tal, que massa, que massa, que massa, que massa. Aí ele chega na história pessoal e fala, caramba, esse cara é humano. Porque a nossa tendência é acreditar que grandes empresários e empresários em ascensão não são humanos, são robôs. E nós não somos robôs, nós somos muito mais humanos do que qualquer outra pessoa, ou igual às outras pessoas, porque nós entregamos muito da nossa alma e daquilo que Deus faz na nossa vida. O podcast Café com o Granado, eu posso dizer que ele é sim um podcast cristão. Não, eu defendo a minha bandeira, deixo claro isso para todo mundo, só que eu não forço a minha bandeira em você. Perfeito. Deixo claro que é minha bandeira. Eu sou católico. Só que quando eu escuto alguém de outra denominação com tanta intimidade, eu falo, Deus, cara, como você é maravilhoso. Como faz sentido poder entregar o meu podcast para as pessoas que vêm assistir. Como faz sentido poder colocar pessoas diferentes no meu podcast e eu aprender. Como faz sentido aprender com você hoje como aprendi. Como faz sentido sem eu tocar no nome de Deus, você falar de Deus, talvez sem saber quem é o Edu. Talvez já sabia um pouco de como eu professo minha fé, mas talvez sem saber que eu traria para o podcast Deus. Como faz sentido para mim ouvir o que a Kelly, que vai ao ar hoje no episódio, no meio do nosso bate-papo, ela fala, Du, você me confirmou algo que Deus queria falar comigo. Então o podcast Café com o Granado é para isso, Mica, é para ver esse brilho no teu olhar. É para ver você falando com a tua esposa e chorando. Podem falar o que for. São essas histórias que transformam vidas. Eu acho que é isso, né, cara? Às vezes, quando a gente escuta um podcast, ou às vezes o cara já tá consolidado, o cara é multimilionário, o cara... E cara, e méritos dele, parabéns. Mas o fato da gente poder contar a nossa história, né? O Luiz Gustavo, o menino ali do Interlagos, ali da Vila Ricardo. Eita! Estudei a vida toda em colégio público, colégio estadual Vicente Rijo. Vicentão, né? O qual eu tenho muito orgulho. Fiz muitos amigos ali, inclusive amigos que tenho contato até hoje, que estudaram comigo, são CEO de grandes empresas. E aí aquele menino que se formou, que terminou o terceirão, que fez faculdade, que foi bolsista, que vendeu tênis, que entregou panfleto. Entrava por trás na porta do ônibus? Já entrei muito. Entrei muito. Eu fui no casamento, meu irmãozão casou esse final de semana e alguns amigos em comum era do Vicentão. Pô, lembra lá aquela história do champanhã, aquelas brigas e tal. E é bem por aí, cara. O cara que estudou na escola pública. E, cara, sabe uma coisa que me orgulha muito, que eu falo, puta, eu tô no caminho certo. Quando eu tô com algumas pessoas, amigos próximos, e às vezes tá meu pai, chega, às vezes meu pai vai ver eu treinar e tal, pô, você é o pai do Mico. E o cara fala assim, ó, pô, parabéns, cara, você criou muito bem. E, cara, ver meu pai orgulhoso, minha mãe às vezes manda um áudio, quando alguém elogia, cara, é um orgulho, que é a mesma coisa que eu carrego quando alguém elogia meus filhos. Cara, Maria Eduarda, pô, que espetáculo de menino, estudiosa. É maravilhoso, né? Cara... No mundo de hoje, só pra quem pô, tem filho, Davi, que educação, Pedro, que carinho, sabe? É massa, né? Ontem meu filho me contou a história, isso é inédito. E ele achou que eu fosse brigar com ele. Ele dormiu na casa do amiguinho esse final de semana. Deu novidade? Não, escuta o que ele falou. Ele falou, pai, ele ficou meio com vergonha, né? De contar. Ele falou, a gente queria comprar, acho que eles iam comprar açaí, alguma coisa, só tinha 10ão. Eles foram no mercado, compraram paçoquinha, e foram pro sinaleiro vender. Ele me contou isso ontem. O pai, a gente fez R$50. Falei, verdade. Não, pai, teve um que eu dei, vendi 2. A gente tava vendendo por R$2. Eu falei, caramba, cara. Tá super faturando, moleque. Inflação. Né? Eu falei, mas e ele achou que fosse brigar com ele. Eu falei, não, filhão. Isso aí, porra, brigar por causa disso? Você tá louco. E daí me conta como que foi. Tinha alguém acompanhando ele. Ele falou, pai, a gente vendia por R$2. Aí a pessoa não tinha na hora. Eu falei, eu passei meu Pix da confiança. Aí a pessoa me fez 15, pai. Daí o amigo também, o Daniel, vendeu, daí o cara fez 10. Cara, eles fizeram 50, aí foi todo mundo tomar sorvete. Aí quebraram a banca. Quebraram, tipo, ainda sobrou, tipo, 10. Falei, caramba, cara. Camarote, né? O empreendedor, ele acompanha essa minha jornada. Vê isso, né? Ele vê isso.
Isso é um orgulho, meu irmão, Que massa. que não tem. Então, quando alguém fala, porra, parabéns, pô, Mico, sabe? Cara, é difícil assim, né? Mas é gostoso quando o pessoal tá falando de você e falam bem de você, pô. E esses dias um cara, pô, cara, fui num tal lugar. Você conhece muita gente. Cara, eu tenho, não vou negar, eu tenho um networking gigantesco, graças a Deus, ao meu relacionamento, né? Então, se estão falando bem, fico feliz. Cara, fui lá, pô, tinha tal, fulano, ciclano, pô, falou muito bem de você. Então, mas não é um mico, né? Essa essência vem do quê? Vem do amor de Deus, vem da construção que eu tive da minha família. Então, falo mesmo. Então, se alguém me perguntar, cara, está aí na igreja? Tem. Nós somos igrejas, né? Nós somos igreja. Mas mais do que isso, né? É a sua fé, o quanto você tem entregue a sua fé, orando, pedindo, agradecendo. Ah, eu não ganho tal coisa. Mas, cara, agradece pelo dia de ontem, agradece porque você acordou hoje, pelo aquele negócio que foi fechado. Na clínica, na Mais Saúde, nós temos sino lá, fechou sino. Tal, e sino. Mas é Deus colocando pessoas. Recentemente a gente fez algumas estratégias, eu fiz alguns propósitos e metas com o time, com a equipe batendo. Mas é porque essa meta não é uma meta minha, é uma meta que a gente orou, falando, meu Deus vai prosperar dessa maneira, né? Naquela área aumentou os números, então é Deus prosperando, sempre vai ser Deus prosperando. Então, quando eu, né, e trouxe essa questão do meu filho, hoje eu sou diretor do BNI, que é um grupo de empresários, né, onde eu tenho 60, eu sou diretor consultor de um dos grupos. Então, são 60 empresários ali que a gente lidar todos os dias. E de N segmentos, né? Desde a contabilidade, enfim, casa de carne, você imaginar, certificado digital, posto de gasolina, enfim. São 60 empresários falando do meu negócio e eu falando do negócio deles. Relacionamento, business, network. As crianças estão vendo isso. Uma das minhas apresentações eu fiz questão de levar minha família, apresentei, entrei de kimono, né? Fechou o olho, pessoal. O pessoal fechou o olho. Falei, isso tudo aqui agora é uma mágica. Aí, de repente, minha família apareceu. Isso tudo só é possível porque esses que estão em cima do palco é quem merece aplausos. Que é a minha família. Então, o Davi, o Pedro, a Duda e a minha esposa. Então, isso, cara. Se as coisas acontecem e prosperam para o bem daquele que o amam. Então, Deus é bom demais e as coisas vêm acontecendo e agradeço a oportunidade, meu irmão, de poder contar um pouquinho. Eu tenho um podcast também, você sabe disso. Muita gente pergunta, e o seu? Quando você vai se entrevistar? E a hora que foi Deus que colocou você... Cão, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café. A gente já vinha conversando há algum tempo. E assim, é algo muito comum. E eu tenho orgulho, né, de falar daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vivencia e ama. É muito fácil, né? Então a gente vai soltando aqui, vai falando. Daria 3, 4, 5 episódios. E é isso, meu irmão. Obrigado pelo convite, assim. Eu fico grato demais, assim, gratidão, fico é uma honra, né, lisonjeado, é uma honra poder falar um pouquinho da história da Mais Saúde, né, teria muitos bastidores, mas dentro de um macro, né, esse marco que a gente está construindo, esse legado que a gente está deixando e essa marca que a gente veio construindo. Missão, visão, valores. Entre uma das nossas missão e visão era ser empresa referência no setor de saúde, urgências e emergências. Nós somos, né? Afirmo isso, né? A visão em ser líder de mercado. Nós somos líder em home care. Mas quando a gente construiu a missão, visão e os nossos valores entre eles, é um dos nossos pilares, né? Isso é honestidade, credibilidade, isso é o básico que todo mundo tem que entregar, né? Mas temor a Deus e ter isso envolvido, enraizado, sempre vai valer a pena, meu irmão. Mico, eu que agradeço. Cara, obrigado. Obrigado mesmo, eu tá? Eu que agradeço. Cara, quebrou as expectativas do que eu queria. E aí, pra gente não delongar, senão a gente vai 4 horas aqui, o Dario vai olhar pra mim e vai me tacar uma pedra na cabeça. Né? Mas assim, isso só acontece porque Deus esteve presente. E, Mico, de coração, cara, eu imaginava que você ia falar de Deus, sim, mas não como você entrou, porque eu sei que eu te acompanho no Instagram, eu vejo as suas postagens, a gente já trocou ideia, então a gente consegue perceber que o cara tem algo diferente. Mas
Deus e a sua família deixa muito claro de que o propósito do Café com Edu Granado, ele tá no caminho certo. É isso que eu quero, são pessoas como você que eu quero do meu lado, seja lá como for do meu lado. Conte Só pra comigo. gente jogar um futevôlei, Conte jiu-jitsu eu comigo. não vou nem a pau ser faixa preta, eu não tô afim de ser amassado. Dá uma corrida. Correr eu vou, no jiu-jitsu eu não vou porque eu não tô afim de ser amassado. Se você me colocar um faixa branca eu talvez aguente, porque eu lutei karatê, né? Meu pai é preta de karatê. Não, eu peguei um faixa branca no quartel, amassei ele. Amassou. Mas... Não, eu já amassei porque ele é mocorongo, faixa branca do quartel. A arma mais perigosa é o faixa branca, meu irmão. Louco, né? O branco é louco. O louco ele dá a chave de tornozelo. Mas, Mico, obrigado, cara. Valeu mais uma vez. E eu pediria pra você falar mais um monte de coisa. Nós vamos longe. Acredito que terão muito mais episódios, muito mais de bate-papo. Show. Conte não só com o podcast Café com o Granado, mas conte com o Eduardo Granado. Conte com esse cara que eu sou movido a propósito e a coisas que geram transformação. E desde quando nós conversamos na sexta, a questão do Instituto e tantas outras coisas que a gente já conversou, faz muito sentido para a vida do Edu Granado, naquilo que eu quero entregar. Então, é isso, meu irmão. Mais uma vez, cumprimentá-lo. Obrigado. E para você que assiste a gente, mais um episódio com um pouquinho mais de 2 horas. Fazer o corte assim, antes de começar a gente joga. Fique até o final, que você não perde por esperar. Gente, eu amo vocês. Beijo, fui!